Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Neste lar, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, aleluia, ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance vocês que estão conosco aqui pela 100.5, você também que está ouvindo aí pelo site e você que vai ouvir aí posteriormente pelo RBT Plus aí no YouTube, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês. Graças a Deus mais uma quinta-feira chegou e o programa Última Chamada está no ar aqui com a permissão do Senhor Jesus. E eu quero já convidar vocês que estão em casa, que estão nos ouvindo, a iniciarmos a nossa programação, fazendo aquilo que a gente costumeiramente faz há mais de 4 anos aqui na 100.5, que é iniciar essa programação consagrando tudo ao Senhor e pedindo a direção dele para tudo que nós vamos fazer aqui nessa noite, tá bom? Então você que está em casa, que está ouvindo aí, você que trabalha na área de saúde, você que está no hospital, você que é vigilante, que está numa guarita aí, você que está dentro de um presídio, né? Você que é policial, enfim, tem muitas pessoas que nos escutam, você que pode agora e que crê, ore conosco agora que eu quero concordar com a bênção de Deus na tua vida, eu quero te abençoar, e a palavra do Senhor é muito clara quando ela vai dizer que se 2 ou mais concordarem acerca de algo, assim o Pai concede. Então, eu quero concordar com o que Deus tem para fazer na sua vida, iniciando através dessa oração que a gente vai fazer aqui, porque tem muita gente que começou a ouvir a programação e a orar aqui conosco, essa simples oração que a gente faz aqui, e Deus começou a transformar a vida de muitas pessoas. Inclusive a gente está com uma pessoa aqui que teve e está tendo a vida transformada, que é a Angélica. É a primeira vez que eu acho que eu trago um ouvinte da rádio aqui para o estúdio, que iniciou ali ouvindo a programação e está aqui com a gente hoje. Eu também estou com outro ouvinte que ela está lá fora do estúdio, que está com a criança aqui. Hoje está cheio de criança aqui, tá, gente? Está lotado aqui. Hoje tem tudo aqui que você imaginar. Está cheio de família aqui. A Angélica veio, ela tem 2 crianças. Vocês sabem, né, que eu tenho 3. Fernanda, a irmã Fernanda que está aqui também, ela tem 1, né? Então juntou todas as crianças aqui, está daquele jeito hoje, tá? Então, vocês vão ouvir aqui o testemunho de Angélica, a gente vai conversar aqui com ela. Prometi para vocês que ia trazer essas irmãs, né? Que através da terceira vigília que a gente fez do clamor, Deus fez algo muito forte que foi resgatar o marido delas, tá certo? Eu não vou falar muito, daqui a pouco eu falo, a gente vai orar consagrando. E daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês o que Deus fez. Para mim foi muito impactante. Eu estava vindo agora com as irmãs para cá, para o estúdio, e estava falando com elas no carro o seguinte. Eu fiz, Angélica, eu nunca imaginei que eu estaria pregando na rádio e tinha uma tal de Angélica me ouvindo na cidade de Bahia e que um dia ela ia falar comigo pelo WhatsApp da rádio, ia vir para a vigília, a terceira vigília do clamor, ia trazer o marido, ia estar congregando e morando aqui próximo, estaria conosco aqui no estúdio, assim, falando o que Deus fez. É impressionante, sabe, gente? Eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade disso, mas para mim é impressionante. Por quê? Porque muitas pessoas nos escutam, mas poucas pessoas conseguem ser libertas. E eu passei o dia inteiro hoje pensando nisso aqui, porque eu tinha programado trazer a Angélica, trazer a Fernanda para cá, né? E isso falou muito comigo. E eu queria que você abrisse seu coração para que Deus pudesse falar com você também. Principalmente as mulheres que têm aquele marido, sabe? Que está lhe trazendo tanto desgosto, tanta tristeza, né? Que está lhe magoando, enfim. Tem mulheres que estão me ouvindo agora que estão passando diversas coisas. Talvez você até já apanhou do seu marido. Mas eu sei de uma coisa, que se você abrir o seu coração e der espaço para que o Senhor atue na tua vida, eu vou te falar uma coisa. Assim como Deus fez na vida de Angélica e de Fernanda, Deus vai fazer na sua vida. Tá certo? Então,
ore comigo, todos vocês, vamos consagrar essa programação, porque hoje Deus vai falar muito forte aqui. Eu não sei nem se eu vou ter o quadro Socorro do Alto. Se a conversa ficar boa aqui, eu vou me estender até o final do programa aqui. Porque eu tenho certeza que através do testemunho de Angélica, de Fernanda, Deus pode falar muita coisa com vocês. Eu não sei se Fernanda vai testemunhar hoje. Se ela não conseguir testemunhar hoje por causa da criança, que está lá fora do estúdio, quinta-feira que vem eu trago Fernanda. Mas a Angélica tá com a gente aqui hoje, tá? A missionalidade está aqui do meu lado também, tá certo? E a gente vai estar aqui ouvindo e Deus vai estar falando conosco. Está falando comigo também, porque quando eu vi o tamanho de Angélica, se vocês veem, gente, o tamanho de Angélica. Angélica é pequenininha, tem 1,5 m, Angélica. Se vocês verem, assim, o que Deus fez através da fé dessa jovem, Angélica é uma jovem, ela tem 2 filhos, mas é uma jovem, tem 28 anos, Angélica. 28 anos eu considero uma jovem. E o que Deus fez assim através da fé dela, a fé que ela empregou para trazer o marido, para ouvir a programação, foi todo um processo que durou alguns anos. E Deus vai estar falando muito com vocês aí que estão em casa, através da vida de Angélica, tá bom? Então você que está em casa aí, ora comigo, compartilha essa programação aí, aumente esse seu rádio aí pro seu vizinho aí ímpio, ouvir, pra sua vizinha que está sofrendo com o marido aí que apanha, que você escuta a gritaria, aumente aí para ela ouvir, para a fé dela ser estimulada, tá certo? E você que está aí no WhatsApp aí, você que escuta aí pelo site, vai aí compartilhando aí com o pessoal, para que Deus possa falar com muita gente hoje. Vai ser um dia especial, tá bom? E isso aqui vai estimular você também para ir para a vigília, entendeu? Essa vigília tem algo diferente. Lá não tem artista, lá ninguém que vai pregar vai ganhar dinheiro, não tem passada de sacola, não tem esse negócio de foto de gente em cartaz, não tem nada disso lá. É uma vigília totalmente voltada para as coisas do Espírito, tá certo? O pessoal nos últimos 7 dias antes da vigília lá da igreja, os obreiros, os irmãos, vão estar se consagrando. Vão ser 7 dias de jejum de oração, entendeu? Se colocando na presença de Deus. Eu creio que Deus vai fazer coisa grande, tá bom? Então, vamos orar conosco, tá bom? Eu convido você que pode aí, que tá disponível agora para orar. Você que não pode aí, que está dirigindo, não pode fechar o olho, mas concorde com essa oração, que a mão de Deus pode ter alcançado dentro desse carro, tá bom? Então, ore conosco. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, apresentando a nossa vida, apresentando esse estúdio, esses equipamentos, apresentando nossos filhos que estão lá fora, Senhor, apresentando a vida de Fernanda, de Zoe, apresentando, Pai, os maridos dessas irmãs, apresentando todos os membros, Pai, do nosso ministério e apresentando, meu Pai, as pessoas que ligam o rádio, Pai, para ouvir o Senhor falar através dessa programação. Pai, que a Tua mão nessa noite alcance essas pessoas com graça, com misericórdia, com perdão, Pai, com bênção, com providência, com cura, Pai. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor escuta os clamores, Pai, dessas pessoas, Pai, que invocam o Teu nome, Pai, junto conosco, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, Pai. Atenda o Teu povo que é carente, meu Pai, da operação, Pai, do Teu poder na vida deles, Pai. Assim como o Senhor fez na vida de Angélica, Pai, como o Senhor transformou, como o Senhor olhou para ela e tirou ela daquela situação, Pai, naquele lugar, Pai. E hoje, Pai, Angélica é uma pessoa totalmente diferente, Pai. Faz na vida desses ouvintes, Pai, porque eu sei que o Senhor não quer fazer na vida de um só, de dois, que o Senhor não tem pessoas queridas, especiais ou exclusivas, mas eu sei que o Senhor quer operar por meio da Tua palavra em todos. Então alcança a vida das pessoas que estão em casa, Pai, que estão ouvindo, especialmente das mulheres, Pai, que têm sofrido com maridos ímpios, Pai, que já perderam as forças, as esperanças, meu Pai. Alcance a vida delas, dê a direção correta, dê força, dê ânimo, meu Pai. Alcance aqueles que estão nos ouvindo, que estão carentes, Pai, de uma porta, Pai, de trabalho para poder sustentar sua família. Alcance pessoas que estão enfermas nos ouvindo, Pai. Alcance pessoas que estão dentro do presídio, Pai, escutando essa programação, meu Pai, opere, porque eu, como homem, não posso fazer nada, Pai, não posso alcançar essas pessoas, mas o Senhor pode agora ver todos orando ao mesmo tempo, Pai, e conduzir a vida deles, Pai, como diz o Salmo 23, a pastos verdejantes, Pai, e águas tranquilas, Pai. Então, meu Pai, acalma a alma do Teu povo, Pai, fala com o Teu povo, abençoa o Teu povo, Pai, porque nós suplicamos pela Tua bênção. Conduz essa programação, meu Pai, nós consagramos esses equipamentos ao Senhor, abençoamos também, Pai, a vida de Léo Operador, Pai, de Osmar Queiroz, Pai, de Raquel Maroja, que abriram as portas, Pai, dessa rádio, para que testemunhos como esse, para que a Tua palavra, Pai, possa fluir desse lugar, meu Pai. Toma a direção dessa programação.
coração, Pai. Abençoa o teu povo, especialmente para os ofertantes, que são aqueles que tiram, Pai, do seu bolso, Pai, e são fiéis ao Senhor, que é por causa deles que o Senhor tem usado, Pai, que essa programação não sai do ar. Derrame uma bênção especial sobre a vida e sobre a casa de cada ofertante, meu Pai, de maneira que atinja, Pai, os seus também na sua casa, Pai, na sua família, Pai. É assim que nós oramos, consagrando, entregando essa programação nas tuas mãos, em nome de Jesus. Quem está em casa que crê diz amém. Amém, queridos. Pessoal, antes aqui da gente conversar um pouquinho aqui com a Angélica, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu tô divulgando aí, né? Eu coloco sempre aí no status da rádio. Na verdade, no seu eu coloco a missionariedade que tá aqui com a gente. Ela coloca no status da rádio, né? Os lembretes aí da vigília. Ela fala com as irmãs, ela responde a muitos de vocês aí. E tá chegando a data da vigília, né? Vai ser dia 1º de julho, no sábado. Se Jesus não voltar, a gente vai estar aqui naquela vigília, com a permissão de Deus ali, sendo instrumento e também sendo abençoado, né? Eu quero ser abençoado, porque tem vigília aí que Deus traz gente de fora para falar comigo, então eu acho maravilhoso isso. Então a vigília está chegando e, assim, desde o momento que surgiu o propósito dessa vigília, que ela tem sido especial. Essa vigília surgiu numa madrugada que eu estava no templo, na congregação. Eu sempre tenho um costume assim a missionariedade, sabe? Eu pego o carro, às vezes eu saio de madrugada e vou para a congregação orar, né? E quando eu estava de madrugada clamando, aflito, né, com as minhas lutas pessoais, já faz tempo isso, faz anos, né? A gente está indo para a 4ª vigília do clamor, então já é o 4º ano. Na verdade, não é nem o 4º ano. Eu acho que teve um ano que teve 2 vigílias. E a gente, eu orando ali de madrugada, aflito, chorando. E Deus falava comigo que tinha muitas pessoas que naquele momento que eu estava ali, estavam aflitas também, mas não sabiam clamar. Não sabiam quem recorrer, não sabiam como sair daquela situação, né? E Deus ali, naquela madrugada falando comigo, levanta as pessoas para vir orar na madrugada, conduz essas pessoas a mim. E aí eu falei com a missionariedade, a gente orou, a gente concordou, iniciou a primeira vigília do clamor, foi bênção de Deus, Deus falou comigo lá, Deus trouxe gente de fora para falar comigo, Deus me usou para as pessoas lá, e teve a segunda, mas na terceira aconteceu algo especial, não que nas outras não tenha acontecido. Na terceira aconteceu um fato, que no caso é aqui o que aconteceu com a Angélica, que você vai ouvir daqui a pouquinho, que me chamou muita atenção, e por isso que eu quis trazer ela aqui no estúdio, para ela poder estar falando com as mulheres especialmente. Lógico que vai falar com todos o testemunho de fé dela, mas especialmente com as mulheres que estão em casa agora, que eu sei que tem muita mulher sofrendo, porque eu passei muito tempo da minha juventude em círculo de oração. E o público do círculo de oração é mais mulheres. E muitas mulheres estavam ali, que pediam oração, que a gente conversava, era por conta dos seus maridos, né? E a Angélica passou algo assim, né? E ela vai estar testemunhando aqui. Eu tenho certeza que vai estimular a tua fé e você vai conseguir ter força para chegar lá naquela vigília, porque vai ser muito forte, tá? Vai ser muito forte. Deus está operando no nosso meio de uma maneira diferente, nos cultos, enfim, tudo que a gente está fazendo ali. Eu tenho certeza que Deus vai operar. Então, 4ª vigília do clamor, dia 1º de julho, no sábado. A vigília vai começar às 11h30. De meia-noite a gente vai estar no joelho, no primeiro clamor. São 3 clamores que a gente faz na madrugada. Já é tradicional. E à meia-noite a gente vai estar no primeiro clamor. Agora, para quem vai de ônibus, você pode ir a hora que você quiser. Por quê? Porque o prédio da igreja está aberto o tempo todo. Não tem problema de comida, porque lá tem uma cantina na igreja, entendeu? Você vai estar lá, enfim. Porque tiveram pessoas que vieram de ônibus. Então a pessoa pensa, eu vou ter que pegar um ônibus 11 horas. Não, fica difícil. Então você pode vir antes. A igreja está aberta, tem obreiro na igreja. Então você pode vir. Quem vem de Uber, é só escrever Núcleo Zona Sul MIAP, M-I-A-P-E, que é a sigla da igreja, MIAP. Quando você botar isso aí, Núcleo Zona Sul MIAP, já vai aparecer no teu Uber, InDrive, 99 Pop, local. Você seleciona a corrida e quem vai no seu próprio carro põe no seu GPS que você vai estar lá, tá bom? Então, dia 1º de julho, 4ª vigília do clamor, estou esperando vocês lá, vai ser muito forte, vai ser uma bênção. Vocês vai ter palavra, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter testemunho, vai ter 3 clamores poderosos na madrugada. A igreja vai estar em jejum, esses dias vai ter batismo lá na igreja, entendeu? Vai ter casamento na igreja antes da vigília, vai ter tanta coisa que vai acontecer nessa vigília aí, né? Só se Jesus voltar que não vai acontecer, mas está tudo programado, eu creio, lá no céu já para acontecer. Então vai ter casamento, batismo, o pessoal vai estar 7 dias de jejum, então o pessoal vai entrar de voadora nas portas do inferno lá para resgatar a alma, entendeu? Então
eu quero convidar você. Você é meu convidado. Você que recebeu o cartaz aí, compartilha aí, meta no seu status, entendeu? Traga a pessoa mais endemoniada que você conhecer, que eu vou expulsar lá no sábado, madrugada. Eu expulso demônio de madrugada também, entendeu? Toda hora, não é só na terça não. Porque o povo diz, pastor, eu posso levar o endemoniado no domingo? Você pode levar o dia que você quiser. Eu expulso o demônio não é só no culto de libertação não, gente. É que o culto da terça é diferente, é só pra isso. Tá certo? Então, o aviso que eu tenho para vocês hoje eu só vou falar de vigília aqui. Hoje só não tem mais aviso aqui. A ação social, eu quero agradecer quem manda suas doações. Eu quero agradecer também os ofertantes, porque a gente só está aqui, primeiramente por Deus, mas por causa dos ofertantes. É por causa da sua fidelidade. Você que é ofertante, escuta isso aqui. É por causa da sua fidelidade que a Angélica está aqui hoje. Porque a Angélica está aqui hoje é porque ela ouviu a rádio. A Angélica não foi evangelizada, ela ouviu a rádio. Né? Então a Angélica, ela ouviu a rádio uma vez, ouviu duas, ouviu três, pegou o WhatsApp, falou com a gente, e foi devagar, e veio pra vigília, o marido se converteu na vigília, ela veio morar aqui, a Angélica tá morando ali no Novo Milênio, no Valentina, entendeu? Próximo à igreja, né? Relativamente próximo, entendeu? E ela veio pra cá, e ela tá aqui dentro desse estúdio hoje, é porque tem pessoas que são fiéis e ofertam. Vocês estão vendo a importância de ofertar? A Angélica estava lá em Bahia, na cidade de Bahia. Entre tantas pessoas, tinha um rádio ligado na casa de Angélica. E ela estava ali ouvindo, lá do Rio do Meio, Bahia. Bem bonzinho lá, entendeu? A chuva de bala rolando e ela ouvindo o programa. E ela dizia assim, pastor, eu tinha medo do senhor falando aquelas coisas ali de libertação. Aí eu desligava, aí eu ligava. Aí eu dizia, eu vou ouvir de novo, eu não vou. Mas tudo isso está acontecendo porque vocês que ofertam são fiéis. Se vocês fossem fiéis, ofertassem um mês sim, um mês não, parasse, desistisse, isso não ia acontecer aqui. Então essa alma está aqui. Eu quero dizer uma coisa, a galardão de Deus para vocês que ofertam pela vida e pela família de Angélica todinha, tá bom? Então pessoal, no mais é isso. Eu vou ver aqui se dá tempo, tá? Para ter o quadro Socorro Vem do Alto. Se não tiver, hoje aqui a vida de Angélica e de Fernanda já vai ser o quadro Socorro Vem do Alto. Vai ser o Socorro Vem do Alto para as mulheres, tá bom? Esse teu marido aí brabo, Jesus vai pegar ele, vai deixar ele bem mansinho. Bem mansinho, viu? O de Angélica tá manso igual a Moisés. Não tem um mais manso na terra do que o marido de Angélica, o irmão Tiago. Tá bem mansinho ele, bem calminho. Chegou agora de noite, me deu um abraço antes da gente vir pra cá pro estúdio. Tá calminho o homem. Só que no dia que ele foi pra Vigília do Clamor, ele chamou todos os palavrões que existem na terra comigo, quando a Angélica disse. Angélica, não, já combinei com o pastor que a gente vai. Ele tome palavrão. Hoje é uma pessoa que está caminhando ali lado a lado comigo, me deu um abraço, feliz, semblante transformado, entendeu? Tudo isso a gente glorifica a Deus, mas eu agradeço aos ofertantes. Os ofertantes aqui, eles não aparecem, eles não vêm aqui falar, eles não aparecem. Eles não aparecem para os homens, mas no reino de Deus eles são vistos. E a galardão de Deus para eles, tá certo? Então você que é ofertante, não pare de ofertar. Você que Deus tocou no seu coração, se torne ofertante. Sim, pastor, mas como é que eu me torno ofertante? É muito fácil. Você vai anotar o WhatsApp do programa e vai falar com a gente. É o DDD 839 83 9105 6834. 839 9105 6834. DDD da Paraíba. 839 9105 6834. Você anota esse WhatsApp. Se você usa o Pix, você já pode usar esse número aí, colocar lá no Pix, que já é chave Pix. Você manda a sua oferta. Se você não usa o Pix, usa a lotérica, fala com a gente que a gente manda um código, você vai lá na lotérica e faz a sua oferta. E se você não gosta de lotérica e gosta de ir no banco para depositar no caixa, a gente dá o número da conta. De maneira nenhuma você vai deixar de ser participante dessa bênção, porque você vai estar recebendo galardão por isso. Tá certo? Então, vamos dar prosseguimento aqui, gente. Eu estou aqui com a Angélica. A gente vai conversar aqui com ela, sabe? Vai ser uma conversa aqui. E a primeira coisa que eu queria abordar aqui com a Angélica, que até hoje eu fico pensando assim, como é que ela, desse tamanho, a Angélica é pequena, gente. A Angélica tem 1,5 m. Como é que a Angélica conseguiu trazer Tiago? Porque hoje Tiago é uma bênção, Tiago é um homem de Deus, mas há um ano atrás, há um tempo atrás, Tiago estava envolvido com drogas, estava envolvido com tráfico, né? E sem contar que Tiago tinha feito um pacto, gente, com o diabo. Vocês nem sabem disso. Foi muito forte. Então a senhora que pensa assim, eu não tenho como tirar meu marido da bebida. Se Deus, através de uma mulher desse tamanho, pequena, conseguiu tirar o marido de tudo isso, Provérbios 14:1 diz o seguinte, que a mulher sábia
ela edifica a sua casa. E a mulher tola, ela destrói a casa. E essa mulher aqui, essa jovem, a Angélica é uma jovem. E essa jovem aqui, ela ouviu a programação e conseguiu levar o marido dela para a terceira vigília do clamor. Angélica, como é que foi isso? Paz do Senhor, todos os ouvintes do programa Última Chamada. Irmãos, eu comecei a ouvir o programa no final de 2020. Não foi fácil ouvir, eu tive muito medo assim, de ouvir a palavra, temor, né, pela palavra. E eu fui ouvindo toda quinta-feira. E eu ouvia só, né? O meu marido ele não ouvia comigo. E eu fui ouvindo, fui abrindo meus olhos assim, para muita coisa que a gente estava vivendo, que para as pessoas pode ser normal, né? Mas não era espiritual. Tanto a nossa vida financeira, também porque o meu esposo ele também estava se envolvendo com pessoas erradas. E ele era viciado em maconha também. E a situação estava tão crítica que ele fumava todos os dias, várias vezes aos dias. E eu estava vendo que aquela droga não estava surgindo mais efeito. Até que ele, quando ele me disse que não estava assim mais se satisfazendo. E o meu medo é que ele fosse se envolver com coisa pior. E aconteceu. E aconteceu que ele estava se envolvendo. Ele estava bebendo, coisa que ele não fazia. E estava cheirando pó também. E nos meus olhos assim carnais, né, eu achei que não tinha jeito. Eu não conseguia orar, tinha medo de orar. Eu era uma pessoa oprimida, tinha muito crises assim de ansiedade. E a minha vida e a vida do meu esposo estava totalmente assim destruída também, né? E eu orava a Deus assim, não como conseguia me ajoelhar, mas eu falava com Deus para que Deus viesse nos ajudar. E quando foi, eu falava com o pastor, né, com a missionária Dália pelo WhatsApp, e a gente marcou de vir para a vigília. No dia da vigília a gente discutiu, brigou. Eu achei que a gente não ia vir, sendo que o meu esposo ele já tinha marcado com o motorista para a gente vir. E no dia ele começou a se drogar, o dia todo. Eu achei que a gente não ia vir. E quando foi à noite, ele chegou em casa arrependido. E graças a Deus a gente chegou na vigília. E aconteceu assim, algo que eu não esperava, né? No outro dia, ele foi tentar usar a droga. Ele foi se encontrar, né, com as mais amizades dele. Foi tentar usar a droga, ele não conseguiu. Desde esse dia que ele se libertou. E antes da gente ir para a vigília, ele dizia a mim que não tinha força de sair das drogas. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né, a gente chegou aqui. E Deus está nos ajudando, nos transformando, né? Estamos morando aqui no Novo Milênio. O meu esposo ele tinha medo de sair de Bahia para vir para cá, medo de a gente não ter condições de se manter, né? E graças a Deus está nos sustentando, né, nossa família. Só tenho a agradecer a Deus pelo cuidado, né, pela misericórdia de Deus. E assim eu não acredito assim que eu estou aqui, né, no estúdio. Não acredito assim, porque para muitas pessoas pode não parecer assim que tem jeito, né? Que não tem jeito, né? Mas para Deus tudo tem jeito, tudo é possível. E você mulher, né? Você mãe, você esposa, que está passando por uma situação dessa, que acha que seu marido não tem jeito, seu filho não tem jeito, você lute pela sua família, lute pelos seus filhos, porque Deus é grande, é poderoso. Só Deus pode transformar, né, uma pessoa desse jeito numa nova criatura. E eu só tenho a agradecer a Deus e aos ouvintes também, né, da rádio também, que se não fosse Deus, os ouvintes da rádio, eu não estaria aqui. Só tenho a agradecer. Amém, gente. É tremendo, sabe? Quando ela estava falando aqui, eu estava ouvindo aqui e pensando, né? Tipo assim, passou um filme na minha cabeça, porque muitas vezes, assim, na quinta-feira, para mim é uma luta muito grande para chegar aqui. Hoje tá bom que eu venho com a missionária e tal, mas, tipo assim, na época que eu vinha sozinho, gente, você vinha assim na madrugada, não na vinda, mas principalmente na volta, assim. E muitas vezes eu ficava triste, assim, tanta luta, e às vezes eu pensava, não tem ninguém ouvindo essa hora. Eu já cheguei a pensar que não tem ninguém ouvindo, sabe? E de repente, assim, quando vocês começam a falar no WhatsApp, hoje é diferente, mas no começo, assim, eu pensava assim, acho que não foi Deus que mandou vir para essa rádio. Porque eu até disse para a missionária, não tem ninguém escutando isso aqui, quem vai ficar uma hora dessa acordado? E, enfim, passava muita coisa na minha cabeça, e quando a Angélica estava falando agora, estava passando um filme quando eu comecei na rádio.
que eu peguei um dinheiro que eu tinha no banco, um dízimo que eu tinha que dar ao Senhor, e Deus colocou no meu coração que eu começasse. Foi quando meu pai faleceu. Meu pai infartou, meu irmão ligou para mim, minha mãe estava na casa de praia, e eu fui lá na casa da minha mãe, né? Meu irmão estava lá, meu pai estava morto na sala, e Deus começou a falar comigo. Ele fez: você vai começar o programa na rádio de novo, vai voltar para 100.5. Que eu já tinha pregado na 100.5 em 2008, a gente tinha iniciado um programa aí com outro pastor, em outro tempo, em 2008. E aí eu fui no banco, falei com o Dalit que eu ia usar aquele dinheiro para a rádio, e a missionária sempre me apoia em tudo que eu vou fazer para o Senhor, né? Não para coisa errada, ela não apoia. Aí se eu fizer, aí é vara nas costas. Mas o que é para Deus, ela apoia. E aí eu comecei a programação. Eu disse para ela, eu falei: minha filha, não tem ninguém ouvindo ali. Eu tive um sonho que eu estava pregando e não tinha ninguém, eu estava falando sozinho. Ela fez: isso não é verdade, faça prova com Deus. Aí eu disse a Dito, falei com o Dito: Sandra, eu fiz Dito, na época que Dito trabalhava aqui na 100.5, fiz Dito, como é que eu posso saber que tem gente ouvindo? Fez: abre a linha. Quando eu abri a linha, amigo, Dito fez bater o recorde de ligação ali, tantas pessoas tinham ouvindo, estavam ouvindo, e aí Deus foi trabalhando, né? Já são mais de 4 anos aqui, a gente está acostumado. A bichinha de Angélica veio que ela está um pouco nervosa hoje, mas ela falou muito bem, para que veio a primeira vez. Eu falei para ela: fiz Angélica, a primeira vez que eu entrei no estúdio, minha perna estava tremendo tanto que eu não consegui controlar e prendi ela assim na cadeira para ela parar de tremer, né? E quando a Angélica falou isso aqui, ficou aquele filme na minha mente. Deus dizendo assim: vale a pena, tá vendo que eu falei que era para você vir? Se fosse só para ganhar a alma de Angélica, já valia a pena. Só que, através da vida de Angélica, ela trouxe a família toda. Né? Eu acho interessante que quando a mulher, ela busca o Senhor, ela adquire sabedoria, ela edifica o lado dela. Você já pensou uma mulher olhar para o marido, o cara tá lá com gente bandido, a pessoa tá usando droga e parte para cocaína, tá bebendo. Qual a esperança que pode ter para uma mulher dessa? Ela pensa: não tem mais jeito, né? E principalmente quando a pessoa tem filho, porque pensa assim: eu tenho que cuidar dos filhos, nem para estar lá em cima do meu marido dando uma moral, cobrando, eu não posso, né? Mas aí ela foi ouvir na rádio e ela falava que tinha um pouco de medo de ouvir aquelas coisas lá que a gente fala na parte espiritual e tal, porque é a opressão maligna. Depois ela ouviu Cativeiros Espirituais, começou a falar comigo. Eu lembro que ela falava, aí eu botei assim: Angélica Rádio, né? Aí ela falava tal, e falava uma vez, aí sumia, depois falava outra. Mas eu vi ali um desejo de servir a Deus, que eles já tinham vindo de outra igreja. E uma igreja que não pregava o evangelho. Entendeu? Então não houve nada, não houve transformação, não houve nada. E aí ela veio, e eu falei para ela vir nessa vigília, ela disse: pastor, eu vou tentar. Você vai conseguir. E aí quando ela chegou com o marido dela, eu nunca tinha visto ela, mas eu disse: aquilo ali é a Angélica. Quando eu olhei assim, eu fiz: ali é a Angélica. E ela veio com o marido dela, e depois daquele dia lá, gente, nunca mais eles saíram, entendeu? Foi só Deus trabalhando. Isso não significa que a Angélica não passe luta. Só Deus sabe a luta que ela passa. Mas é uma luta, gente, que ela vai subindo de degrau. Ela vai vencendo, entendeu? Você já pensou que a pessoa sai do Rio do Meio, em Bahia? Eu já fui pregar em Rio do Meio. Entendeu, gente? Ela sai desse contexto. O contexto da vida de Angélica hoje é outro. Ela falou que eles tinham medo de não se sustentar. Hoje, ela e o marido dela são das pessoas que mais ofertam aqui no ministério. Entendeu? Eles são das pessoas que mais ofertam. Então, Deus também prosperou eles financeiramente. E serve de testemunho para o resto da parentela inteira, o que Deus está fazendo na vida deles e para a igreja. Então, a senhora que está em casa passando isso com o seu marido, tenha fé. Agora, não vá para a vigília de roda-roda, de gira-gira. Porque o problema é esse. A Angélica foi para outras igrejas. Mas hoje a Angélica não veio fazer parte de um nome, de uma placa, de uma denominação. A Angélica hoje conheceu o evangelho do Deus vivo. O que transformou a vida evangélica não foi o pastor Josué, não foi a placa que eu botei lá na igreja. O que transformou a Angélica é o evangelho que o pastor Josué prega. Entendeu? O evangelho do Deus vivo. Então transformou ela em outra pessoa, em outra personalidade. No culto de terça-feira agora, libertação, sim, o caso dela, ela falou da parte das drogas. Só que o marido dela fez um pacto com o diabo, gente, de verdade. Ele foi lá e participou de um ritual de magia, onde ele e outras amizades, como a Angélica falou, as más companhias, fez um pacto com o diabo. E na terça-feira agora, o nosso último culto, foi quebrado esse pacto lá. Foi coisa linda na igreja lá, o marido dela chorando, entendeu? Aquele mesmo homem que foi chamando todos os palavrões do mundo comigo, hoje é um filho, é um amigo, é um companheiro na obra, é um irmão de fé, que está ali lado a lado trabalhando, é uma das pessoas mais dedicadas ali no serviço, dentro da obra, né? Eu estou preparando ele para ele vir dar o testemunho dele aqui na rádio, entendeu? Então a senhora que é mãe, hoje a senhora está ouvindo a Angélica, que é a esposa, que tem problema com o marido, a senhora está com problema com o marido. Mas a senhora que tem problema com o marido e com o filho, a senhora vai ouvir o testemunho do marido de Angélica, Tiago, para você ver o que é que Deus faz na vida de uma pessoa.
que estava envolvido com tudo isso, bote seu filho aí que está usando pó, que está fumando maconha, que está botando, em vez de botar coentro no cachorro quente, bota maconha para comer, está viciado, pode trazer ele aí que a senhora vai ver o que Deus fez na vida de Tiago. Porque o nome de Deus é glorificado através do que Deus faz na vida da gente. Você pode ter uma boa fala, você pode ter uma boa teologia, você pode saber um monte de versículo decorado. E muitas vezes você vomita aqui e não fala com ninguém, mas eu tenho certeza que o que a Angélica falou aqui alcançou muita gente. Não é assim, missionaridade? É assim, e uma coisa que eu observo na vida de Angélica, que eu estou vendo aqui de perto, né, é que muitas pessoas elas vêm para o evangelho, elas vêm para a igreja, e de início, né, elas vêm e ficam muito felizes. É como se fosse aquela semente, né? Ela vem e fica muito feliz, mas aí, na primeira tribulação que vem, na primeira coisa que aparece, na primeira direção que ela escuta da parte de Deus, ela logo para e ela resiste a Deus, como foi pregado semana passada, né? E uma coisa que eu percebo em Angélica é que desde que ela está aqui, as direções que Deus apresenta para ela, através das pregações, através das nossas conversas, através dos aconselhamentos, ela põe em prática. Então, muitas vezes a gente pensa assim, por que Deus faz na vida de fulano e não faz na minha? Porque será que Deus tem seus preferidos? Não. Deus faz na vida de quem dá espaço. Deus faz na vida de quem dá lugar. E Deus transformou muito, muito a vida de Angélica. Como o pastor está falando aqui, tem testemunhos realmente que você vai ouvir em rádios, em televisões, que dizem assim, eu não tinha nada e hoje eu tenho 5 empresas. Deus pode fazer isso? Pode. Mas existem testemunhos que são muito mais marcantes, né? Eu estava conversando com ela, acho que foi mês passado, não lembro, e ela disse assim, missionária Dalit, ela tem uma vozinha assim, né? Missionária Dalit, o meu filho, ele chamava palavrão. Mas eu entendo, porque eu também chamava. E hoje, missionária Dalit, ele não chama palavrão. E lá em casa, ele mesmo pede, ele pega o celular e vai colocar Marcos Antônio para ouvir, e vai ouvir João Ribe, vai ouvir a rádio, vai ouvir Midinho, vai ouvir Turminha da Graça. E ele é um pregador também. E eu vejo que ele não chama mais aquilo ali, porque eu também parei de chamar. Então, você vê o poder da influência que causa. E isso, para mim, foi um testemunho muito marcante. Porque tem gente que não presta atenção nesses detalhes pequenininhos, né? Mas você vê que até nisso Deus vai transformando, Deus vai mudando. E é uma coisa que ela muda, ela no canto dela muda, mas ela consegue transformar todos que estão à volta dela. E todo mundo vai sendo abençoado com isso. E uma parte assim, positiva, que eu acredito que é por isso que ela está dando fruto, é essa parte de você ouvir e pôr em prática. Você não resistir ao Espírito Santo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, nisso aqui que a missionária falou, porque é muito importante, que é o seguinte, eu falo com muita gente no WhatsApp da rádio, muita gente, eu já escutei todos os tipos de problemas que você imaginar, todos, de drogado, até preso do presídio já falou comigo, eu não sei nem como é que os presos conseguem falar comigo lá dentro. Pensei que tem uma lan house lá dentro, eles pagam lá e vai, só não sei como é que é, mas falam comigo. E já ouvi todo tipo de pessoas. Mas isso aqui que a missionária fala é muito interessante. Por que Deus muda a vida de uns assim tão radicalmente? Porque não faz muito tempo não, gente. Vai fazer 1 ano ainda. A terceira vigília do clamor foi 7 de setembro, então não faz 1 ano ainda. E a vida de Angélica mudou radicalmente. Não foi só tipo assim, ela não mudou a roupa. Eu nunca disse assim, Angélica, aqui a gente só usa saia, não rapa mais a perna, deixa seu sovaco ficar cabeludo. Eu não falei isso com a Angélica, eu não disse nada, nem falei com o Tiago, entendeu? Eu prego o evangelho, gente. Eu não falo de costume de nada. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, a Angélica não mudou a carcaça externa dela. O que mudou foi a palavra que entrou dentro dela e está mudando ela de dentro para fora, entendeu? Ela até falou que foi pro dentista um desses dias aí, e a dentista dela lá, para fazer tratamento lá no aparelho dentário e tal, falou assim, o que é que você tem, que você tá diferente e tal, não sei o quê. A Angélica fez, não, me converti. Ela fez, pois continue que tá lhe fazendo bem, seu rosto todo diferente, a sua aparência é diferente. Então, não foi a roupa dela que mudou, ela não chegou lá com a saia e tal, não. Nada contra quem usa, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Não estou falando para vocês, estou criticando quem usa, você pode usar a roupa que você quiser. O que eu estou falando é que a mudança que Deus faz, ela não é uma mudança de exterior, de roupa, ela é uma mudança espiritual, como eu sempre tenho falado aqui. Então, o que fez, dentro do parênteses que eu quero abrir aqui, do que a missionária falou, é justamente essa parte, a diferença entre por que Deus muda uns e não muda o outro. Direção. Não teve uma direção que eu dei para a Angélica, ela disse, pastor, eu não vou fazer isso não. Mesmo que dentro dela, o orgulho humano que a gente tem, a soberba, qualquer coisa, mesmo que na cabeça dela, não, o pastor está errado, mas ela nunca chegou, eu vou resistir contra essa direção. Eu disse assim, minha filha, você precisa se mudar, sair daí de Bahia e vir para cá. Porque
porque senão vocês não vão conseguir se firmar no evangelho, porque seu marido vai estar dentro daquele contexto, ele vai terminar voltando. Ela fez, tá certo, pastor, eu vou falar com ele para ver se eu consigo. Ele não queria, só que através dela, da direção que ela pôs em prática, ele disse, eu vou orar junto com você, a gente vai conseguir. Rapidamente ela fez, já vou mudar, pastor, eu tô morando aqui. Entendeu? Inclusive foi a Angélica que vendeu a rifa do celular, que a própria mulher que mora no prédio dela ganhou lá, entendeu? Para você ver, né? Então, ela pôs em prática a direção. Ela pôs em prática as direções que eu fui dando. E através dela, Deus foi mudando o filho. Deus foi mudando a filha, que ela tem uma filhinha, tem um filhinho. Deus foi mudando o marido. Especialmente a vida dela. Então, essa questão de pôr direção em prática é o que muda. Por isso que, acho que foi semana passada, foi retrasado, que eu falei assim, o que você precisa é de uma direção de Deus para mudar a sua vida. A Angélica foi para a vigília, não foi só o clamor que ela fez, mas ela orou e Deus usou a boca do pastor Josué para dar resposta para ela. E eu dei uma direção para ela. E a direção que eu trouxe de Deus para ela, que foi a resposta de Deus, mudou a vida dela. Então o segredo não está na denominação, nisso, naquilo. É se vem uma direção de Deus bíblica, pautada na palavra, se você vai pôr em prática. Quantas pessoas que foram para as vigílias, que se converteram na rádio e até que congregavam lá com a gente, que estão com a vida arrebentada hoje. Por quê? Porque não crê, não põe em prática a direção. Tem gente que só vai pôr em prática a direção quando é de bênção. Quando é bênção. Aí quando eu repreendo, pronto, o pastor Josué já não é mais de Deus, é do diabo. Entendeu? Então, a direção que você põe em prática é ela que faz a diferença. É verdade. Teve até pessoas aqui no ministério que tinham dons espirituais, que tinham ministério realmente, mas eles nunca aceitaram sentar para ouvir, para aprender, e diziam assim, eu vou sair dessa igreja. Mas por quê? Porque eu quero estar pregando. A gente dizia, mas calma, você acabou de chegar faz pouco tempo, Jesus está lhe transformando ainda, vamos ouvir, vamos aprender. E a pessoa, exatamente, não é o seu tempo ainda, e a pessoa na soberba, se for para eu estar no banco, eu prefiro sair da igreja. E as pessoas que elas usam de humildade, como no caso de Angélica, Deus começa a dar graça. Como está escrito, Deus resiste ao soberbo, mas ele agracia aquele que usa de humildade, né? Então, exatamente, hoje ela está falando aqui em termos de internet para o mundo todo, né? Internet não tem limite. Então, é para o mundo todo que ela está falando e é só o começo. É só o começo do que Deus está fazendo na vida dela. E tudo isso só por uma coisa, humildade. Quantas e quantas vezes ela ia perguntar para a diaconisa da igreja alguma coisa, para um irmão, e reconhecendo o seguinte, eu cheguei agora e alguém pode me auxiliar. E por isso que Deus vai dando graça, Deus vai dando conquistas e vitórias na vida dela. Angélica, o que é que você tem para dizer para essas mulheres aí que muitas vezes se encontraram na situação que você se encontrava, né? Porque eu sei que tem hora que bate o desespero, né, Angélica? Tem hora que você está ali naquela situação, vendo seu marido naquele estado, você pensa que não tem mais jeito. E eu sei que tem mulheres que estão em casa agora, Angélica, que estão pensando que não tem mais jeito para ela. O que é que você tem para dizer para ela hoje, para a vida que você tem, para o que Deus fez na sua vida? O que é que você pode falar para essas mulheres aí? Que eu tenho que falar que vocês não desistam, né? Creia em Deus, confie e coloque no altar, né, a vida dos seus filhos, do seu esposo. E também teve algo que eu esqueci de falar, irmãos, que o meu esposo, ele também tinha pensamento de suicídio. Ele falava direto que tinha vontade de se matar também. Então, a situação era bem crítica, né? Então, que vocês não desistam, que vocês corram atrás, né? Busque pela sua família, esposa, busque pelo seu marido, pelos seus filhos, mães, e confie em Deus, né? Porque eu achei que não tinha mais jeito, né? Como eu tinha falado, né, no testemunho no começo, que não tinha mais jeito porque tudo estava piorando. E graças a Deus a gente conseguiu sair, né, daquele contexto, daquela situação. E eu só tenho a glorificar a Deus, né? Pelo que Deus está fazendo na nossa vida hoje. E assim como Deus está fazendo na nossa vida, pode fazer na sua vida, na vida do seu esposo, na vida do seu filho. E é isso. Pois é, independente da situação, creia, porque eu também já orei por familiares meus, que eu pensava assim, Senhor, quanto mais eu oro, pior ele fica. Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho feito jejum, assim como a missionária Dalit, eu orava por parentes e a gente via a situação daquela pessoa piorar. E tem hora que dá um desengano, que parece que Deus não escutou a oração, mas eu quero dizer para você que Deus escuta. Angélica, gente, não foi assim não, tá? A gente conta assim rápido por conta do tempo da rádio, mas você está pensando que, tipo assim, a Angélica ouviu num dia, no outro ela estava na vigília e Deus mudou. Não, foi um processo. A Angélica já ouvia a gente há anos, entendeu? Ela já ouvia
a gente, desde 2020, eu acho que foram 2 anos ouvindo, a rádio, 2 anos ouvindo, e só em 2022 que ela veio para a vigília, entendeu? Então já fazia muito tempo que ela escutava a gente, entendeu? Então ela foi vencendo barreira por barreira, sabe? Quando eu olho assim pra Angélica, eu vejo o testemunho dela, é que tipo assim, a primeira barreira dela foi eu conseguir ouvir o programa. Porque a situação espiritual na vida dela era tão crítica, não só dela do marido, a opressão era tão grande que quando ela começava a ouvir, o diabo botava medo para ela ter medo da programação. Ela desligava, ela falou para mim que desligava, depois ia ouvir de novo. Ela dizia, eu vi um negócio que eu queria ouvir, mas eu tinha medo. Então a primeira barreira que ela venceu foi essa. Conseguiu ouvir. Aí depois foi ouvindo. Aí ficou tentando pregar pro marido. E só coice, só patada. Eu sei que a senhora, que é a mulher que está em casa, está passando por isso. O marido parece um cavalo chucro, dando patada, coice, né? Palavrão, tudo que não presta. E ela foi ouvindo. Teve momentos que ela se sentiu fraca, não teve, Angélica? Queria desistir, que, entendeu? Chutava o pau da barraca e depois pedia perdão para Jesus, aí volta tudo novo, fala besteira, entendeu? Porque tem momento que a gente é assim, ninguém é perfeito. Eu não acredito nesses testemunhos da internet que o pessoal fala, ai, Deus me abençoou porque eu fui fiel, não errei nenhuma. Mentira, tudo mentira. Só tem um testemunho que ele é fiel do começo ao fim, que não tem falha, de Jesus. O resto, todo mundo está ali. Teve altos e baixos, e ela foi vencendo esses obstáculos. Depois de 2 anos, ela conseguiu trazer o marido dela aqui, e quando ela venceu tudo isso, Deus disse, agora é comigo. Quando ela veio na luta ali, o negócio foi, gente, quando o marido, eu estava fazendo umas coisas na igreja, só eu e o marido dela, e ele começou a abrir o coração para mim, falar muita coisa da vida dele. E quando ele falou, eu disse, ei, valorize sua mulher, viu? Se deixar sua mulher, você vai levar uma camada de pau aqui na igreja, juntar os irmãos, você vai ver. Porque olha o que ela fez. Olha o que ela fez. Olha a luta que ela teve para trazer você para a igreja. Entendeu? Ele, não, pastor, é verdade. Estava ouvindo. Ele contando. E eu ficava pensando, como é que aquela menina que ainda não tinha o conhecimento bíblico, não tinha, entendeu? O manejo da palavra conseguiu. Só fé, gente. É só uma coisa que a Angélica está transmitindo para vocês hoje. Para as mulheres, especialmente, fé. Entendeu? Perseverança, entendeu? Mesmo... já imaginou, você está orando, fala com o pastor ali no WhatsApp da rádio e tal, aí chega teu marido em casa drogado, com mais 3 no portão assim, esperando, entendeu? Dizendo, e aí, parceiro, vamos lá tirar uma ideia de 1000 graus. Já pensou um negócio desse? E aí a pessoa desanima, mas mesmo diante de tudo, ela creu contra a esperança, como diz lá quando diz em Hebreus, capítulo 11, quando fala que Abraão creu contra a esperança, que fala dos heróis da fé. Então hoje a Angélica é uma heroína da fé, entendeu? E a senhora que está em casa, mesmo cansada, fraca, a senhora pode ser uma heroína da fé. Não desiste, entendeu? Enquanto seu marido estiver aí respirando, há a possibilidade de Deus fazer algo. Isso aqui também serve para as mães que têm os filhos drogados, entendeu? Que a senhora não consegue dormir, que fica acordada, que quando escuta um tiro acha que mataram seu filho, que fica angustiada, que acha que a qualquer momento vão bater na sua porta e falar que ele está morto, que quando seu filho fica desaparecido 2 dias, você acha que ele morreu. Tem esperança, entendeu? Tenha fé. Porque se Deus fez na vida de Angélica, ela pode fazer na sua. Agora, como a missionalidade falou, é necessária humildade, né? Porque eu fui dando direções à Angélica. E vocês sabem como é que eu sou, né, gente? Eu falo com a pessoa, parece que eu já conheci ela há anos. Ela falou comigo no WhatsApp um negócio lá de igreja. Tá tudo errado isso aí. E repreendi logo. Eu fiz tipo aquela coisa, eu vou falar a verdade. Ou ela vai absorver a verdade ou se choca logo e me bloqueia. Como muita gente já bloqueou o WhatsApp da rádio. Mas ela foi humilde, assim como a mulher cananeia, que Jesus não quis ouvir ela, mas ela seguiu. E a fé dela, ela impactou Jesus. A fé da mulher impactou Jesus. Que Jesus disse, mulher grande é a tua fé, mulher. E hoje o Senhor te diz, Angélica, mulher grande é a tua fé. Foi nessa fé aí que o marido dela está aí. Eles vão se casar, eu vou ministrar o casamento deles, entendeu? Vai ser coisa linda. Vão se batizar, vão participar da Santa Ceia. E vocês vão ouvir a Angélica mais vezes aqui na rádio, viu? Isso aqui é só o começo. Eu acho que eu nunca trouxe nenhum ouvinte para aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, apesar de que tem outros ouvintes que foram lá para a igreja e tal. Mas é porque Deus fez algo tremendo. Isso aqui serve de convite para você ir para a vigília, entendeu? Eu vou dar um conselho para vocês. Pare de seguir essas mulheres no Instagram que ficam pedindo dinheiro, seguindo esses falsos profetas, indo para essas vigílias de promover artista, de que vai trazer fulano famoso. Eu vou para a vigília porque fulano que é famoso vem. Aí quando é uma vigília séria para você orar, você não vem. É por isso que você foi para a vigília,
pagou isso, pagou aquilo, levou quilo de alimento, foi ver Alice Barros, não sei o que lá, não sei o que Maciel, foi para essas vigílias aí que tem gente que é conhecido, você foi, sua vida não mudou nada, continuou do mesmo jeito. A Angélica foi para uma vigília, não tinha nenhum artista, não tinha ninguém, mas tinha um profeta lá. Entendeu? Então você precisa disso, gente. A gente precisa deixar de ser infantil, entendeu? Parar de correr atrás de homem e ser mais bíblico, entendeu? E andar com quem é de Deus de verdade. Que é o que eu falo para a Angélica e para todos os irmãos lá na igreja. Eu digo, gente, todo mundo está aqui é testemunha. Eu falo, ande com quem é mais crente do que você. Ande com quem é mais espiritual do que você. Ande com quem busca e ora mais do que você. Eu falo isso para eles. E foi isso que a Angélica fez. Ela saiu lá de Bahia e fez, eu vou morar aqui, porque eu quero estar perto de quem conhece mais Bíblia do que eu, com quem ora mais do que eu, e eu quero estar ali aprendendo. E ela chega ali no culto, ela fica ali sentada, ouvindo, aprendendo. Ela conversa com a missionária dela no WhatsApp. Missionário, o que é que eu boto para as crianças assistir? Eu boto isso, eu boto aquilo. E não só ela, mas a casa dela está sendo transformada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem coisa melhor do que você ter uma família na presença de Deus. Você pode até ter dinheiro. Você pode até morar num bairro bom. Mas quando você está divorciado, quando seu casamento está acabando, quando está tudo destruído, teu dinheiro não vale de nada. O dinheiro pode comprar uma casa muito boa, num condomínio fechado de 3, 4, 5, 8, 10 milhões. Mas o dinheiro não compra um lar. O dinheiro não compra um lar, o dinheiro não compra um marido crente, o dinheiro não compra uma esposa crente, o dinheiro não compra isso. O dinheiro não compra. Então, que esse testemunho de Angélica aqui, ele fale com você que é ouvinte, ele toque a tua alma. Eu sei que Deus vai falar com todos, mas especialmente com as mulheres. Como eu falei para vocês no começo, já fui para muitos círculos de oração, e eu pregava, e as irmãzinhas, de todas as idades assim, principalmente senhora, vinha contar a luta que estava passando com o marido. Não uma, não duas, mas irmãs que já apanharam dos maridos vinham falar comigo. E ela orando ali, orando. Mas sabe hoje, com a experiência que eu tenho hoje, que eu vejo, missionário? Eu vejo que faltava uma direção para elas. Sabe, eu vejo que faltava uma direção, porque eu me lembro que eu acompanhei uma irmã que o marido dela era altamente prostituto, saía com todas as mulheres. E eu me lembro que ela tinha um joelho cascudo de tanto orar. E através da oração dela, o marido dela voltou. Mas quando o marido dela voltou, ela não teve direção de saber como lidar aquilo. O marido dela voltou e disse assim, vamos comigo hoje para a pizzaria, eu quero sair com você. E era dia de culto. Aí ela pegou e fez o quê? Foi pro culto ou para a pizzaria? Não, para a pizzaria. Aí ela disse, não, eu vou usar sabedoria, porque ele tá voltando agora e falta um culto. E ele só marcava para sair com ela. Começou a marcar só nos dias que tinha culto. Aí as irmãs diziam, não vá com ele, porque ele tá voltando e você tem que ter sabedoria. Sabe o que aconteceu nisso? Ela esfriou na fé e ele foi-se embora com a amante. Se ela dissesse, olha, eu orei pela tua vida ao Senhor para você voltar. E agora você voltou. Se for para você impedir de eu ir para o culto, não foi Deus que lhe trouxe, não. Foi o diabo. Pode voltar que eu vou continuar orando. Agora, se você voltou, trazido pelo Senhor, você vai comigo para o culto. Foi isso. Porque ela não teve um pastor para dizer isso para ela. Mas a Angélica hoje tem um pastor. A Angélica foi batizada numa igreja que ela fez parte, que eu não vou falar, eu não gosto de estar falando de igreja aqui. Eu comento fatos e não nome de denominações. E a Angélica fez parte de uma igreja que o pastor dizia que estava tudo tranquilo para eles e tal. Pode batizar o marido em pecado, o fumando, pode batizar sem estar casado, pode jogar na água, entendeu? Que tá bênção. E ela, na sede dela de buscar Deus, foi lá, batizou. Aquele batismo desse filho não valeu de nada. Porque esse pastor não sabe nem o que é batismo. Ele só queria a igreja lotada e a caixinha da oferta cheia. Mas hoje a Angélica e o marido dela, Tiago, e o filho dela, Juninho e Júlia, hoje eles têm um pastor. Eles têm uma família que tem um pastor. Tem uma pastora, né? Porque ela está do meu lado aqui, enquanto ela está do meu lado, ela é uma pastora porque ela me ajuda a apacentar. Ela não vai ser pastora se ela abrir uma igreja sozinha e ficar lá à frente da igreja com o nome de pastora, né? Mas enquanto ela auxiliar um pastor, ela é um auxiliar de pastor, tá? Né? E que esse testemunho aí, ele dê um sacode aí em vocês, sabe? Vocês vão ouvir a Angélica falar outras vezes aqui. Hoje ela já falou muito bem. Eu acho que quinta-feira que vem eu vou botar ela para fazer o programa sozinha, né, Dani? Vou botar aqui para ela fazer o programa, tá, gente? Quinta-feira que vem vai ser a Angélica aqui sozinha falando aqui com vocês, tá certo? Então, queridos, eu vou só fazer um intervalo aqui pequenininho aqui. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui. Hoje o programa tá diferente. Não foi nada, não teve nada ensaiado, a gente não anotou nada. Eu botei a Angélica dentro do carro, botei a irmã Fernanda. Vamos embora e vamos lá ver o que vai dar. Bota esse monte de menino junto aí. Eu nunca vi tanto menino. Parecia uma creche aqui hoje no estúdio, entendeu?
E aí a gente juntou tudo aqui e veio pra cá, gente. Vocês sabem que tudo que eu faço é espontâneo. Quando eu tô pregando é espontâneo, não tem nada anotado, entendeu? A única coisa que eu me preocupo fazer é em orar e jejuar e buscar a Deus para que Deus dê a direção. Mas eu não anoto nada, eu não faço um roteiro e digo, Senhor, eu trabalho dentro desse roteiro. Eu digo, Senhor, eu quero trabalhar dentro do teu roteiro. Né? Então é por isso que Deus tem feito isso, gente. Eu tô feliz demais por Angélica, eu não sei nem expressar, sabe assim? Eu olho pra Angélica assim, ela é bem pequenininha, vocês vão conhecer ela, quem for pra vigília. Eu vou botar lá na frente pra vocês verem. E assim, tipo, não importa o tamanho, a força que você tem, a condição financeira, o grau acadêmico que você tem de estudo e diploma, não importa. O que importa é o tamanho da fé da pessoa. O que faz a diferença é a fé. Eu trabalho nesse meio de artista, eu conheço muita gente, e tipo, o cara é mestre, o cara é doutor, o cara é PhD, entendeu? E tipo assim, o cara não tem fé, o cara é ateu. Eu tenho amigos que são artistas e eles são ateus. Entendeu? Eles são ateus. E tem um alto grau de conhecimento. Mas o que faz a diferença na operação dessas coisas espirituais não é o grau de conhecimento que você tem, é a fé. Entendeu? Então, quando você bota a fé, a moeda de troca do mundo espiritual é a fé. Ela botou a fé no altar de Deus e ela teve resposta. E quando Deus deu a resposta, a direção pela boca do profeta, ela pôs em prática. Entendeu? Eu sou assim, às vezes chega o irmão pedindo emprego, eu boto a mão na testa dele, vai embora que Deus já deu teu emprego. Esse pastor é doido? Não, eu estou profetizando. Quem crê, recebe. Eu disse a ela, Angélica, pega tudo lá e sai daí de Bahia e vem morar aqui no Novo Milênio, aqui próximo. Vem embora. Ela, tá bom, pastor, vou falar com o marido. Ele tá querendo não, pastor, a gente vai orar, ele vai vir. Depois, quando viu, eu estava aqui já. Eu estava aqui, fez rápido. Eu fiz, minha filha aí, vamos fazer a mudança? Ela fez, não, pastor, eu já estou morando aqui. Então é assim que Deus faz, entendeu? É uma mulher, que é uma jovem, né, 28 anos, que foi determinada no que ela quis. Ela determinou e pronto, fez, acabou. Parou o sofrimento, acabou. Esse negócio de ficar num canto chorando, correndo atrás do marido. Eu vou correr atrás de Jesus, foi o que ela fez. Ela fez, eu vou correr atrás de Jesus. Ele que vai fazer a obra da vida do meu marido, não sou eu. Aí tem mulher que deixa de correr atrás de Jesus para correr atrás do marido. E tem um segredo. Quando a Angélica foi abençoada, ela não foi embora da igreja. Muita gente que veio aqui com a vida arrebentada, veio de outras igrejas aí, que eu não vou nem falar o nome, chegou aqui com a vida arrebentada. Depois que Deus mudou, foi embora. Aí vai ficar pior. Então, queridos, tem algo para falar aqui? Eu falei que a missionalidade, se ela tem algo para falar aqui, que ela fica olhando para mim assim. Eu falo muito, aí eu penso que eu posso estar sendo opressor contra a classe feminina, entendeu? Aí eu pergunto aqui, gente, porque eu falo muito. Mas é isso aí, pessoal. Venha para essa vigília. Essa quarta vigília vai ser muito forte, né? Se todo mundo que estiver falando comigo que vem, né, de todos os locais do WhatsApp, não vai caber de pessoas. Enfim, a gente dá o jeito, a gente assiste sentado, em pé lá. O salão da gente é muito pequeno lá de culto, entendeu? A gente dá um jeito, mas eu sei que Deus vai operar. E se vier muita gente no couber, melhor ainda. Vamos pro meio da rua, puxa o som e Deus vai fazer coisa grande lá, tá certo? A gente está em consagração, a gente está se preparando para esse propósito. Deus tem falado muito conosco. Deus está fazendo uma limpa assim, na congregação de uma maneira tremenda, sabe? A libertação, eu sempre falo, começa quando você abre a boca, expõe as coisas para fora. Muitos irmãos lá confessando pecados, sabe? Coisa que eu acho raro acontecer em igreja. O povo abrindo a boca, confessando suas fraquezas. Deus está limpando, Deus está fazendo coisa linda. Eu creio que quando você chegar lá, você vai entrar nesse ambiente, nessa atmosfera de consagração, de jejum, de adoração. Do mesmo jeito que uma pessoa vai para um lugar de feitiçaria, que os caras estão lá bebendo sangue, comendo víscera em cemitério, para canalizar energia e fazer aquilo ali, a gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente está diferente. A gente não precisa comer víscera, não precisa comer nada. A gente só precisa falar com o Deus vivo. A gente se ajoelha diante do Deus vivo, a gente jejua. E Deus está operando de maneira tremenda. E eu creio que você que vai chegar nessa vigília vai ser muito abençoado. Vou te falar uma coisa. O teu trabalho, a tua luta vai ser para você chegar na vigília. Depois você pisar lá dentro, a luta é com Deus. Guarde isso aqui. O seu trabalho vai ser para você chegar na vigília. Depois que você chegar, a luta é com o Senhor. Cada um vai fazer a sua parte. A luta de Angélica foi tentar trazer o marido para lá. De longe. Como ela falou aqui. Ele passou o dia inteiro se drogando. E a fé dela não desfaleceu. Ela fez, a gente vai. E ela chegou lá. Depois que ela pisou lá dentro, Jesus fez, agora é comigo. Agora, minha filha, você fica quietinha aí que é comigo aqui. Tá aqui o amansa marido bravo. No final da vigília, gente, acho interessante. O efeito da droga foi cortado. Ele falou comigo naturalmente lá. Ele falou comigo normal. Entendeu? Eu nem imaginava. Depois que eu fui saber. Então, a luta de vocês é essa. Você que está aí, precisando de uma libertação na área financeira.
Eu não sei qual é o motivo do teu clamor. Eu não sei qual é o motivo do teu clamor lá, que você vai para essa vigília clamar. Você tem que ter um motivo. Eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que a tua luta vai ser para chegar lá. Depois que você pisar lá, Jesus vai dizer, agora é comigo. Entendeu? Porque é luta mesmo. Tem pessoas que eu chamei na terceira, disse, pastor, foi luta. Teve um varão que ligou para mim e falou, pastor, eu não vou não, eu briguei tanto com a minha mulher. Ela trancou a casa com a chave lá dentro e a gente tá fora da casa. Como é que eu vou entrar para vir para a vigília? Eu vou de short para a vigília? Muita gente falou comigo, eu não consegui chegar por isso, eu não consegui chegar por aquilo, o Uber não queria ir, minha internet não pegava, meu celular travou, meu menino deu uma queda, meu celular, a tela quebrou. Então teve gente que não conseguiu. Então o pessoal já começa se preparando aí para você ir. Tá certo? Vai ser muito forte. A irmã Fernanda tá aqui, eu acho que não sei se ela vai falar com a gente aqui ainda hoje, porque tá com a criança ali fora, não sei se a criança dormiu. Se a criança dormiu, eu vou pôr uma música aqui e trago a irmã Fernanda para estar falando aqui com vocês, dando um testemunho dela, que a irmã Fernanda foi outra, eu vou mudar, vai ser a quarta vigília dos maridos bravos que Deus transforma. Porque o marido da irmã Fernanda, ele também estava desviado. O caso dele já era diferente, ele estava desviado do evangelho. Estava com as más companhias, como a Angélica falou, bebendo, fazendo outras cocitas mais, entendeu? E Fernanda na luta, desfalecida, eu fiz, minha filha, vamos orar e Deus trabalha. Vamos orar e Deus trabalha. E vocês vão ver que coisa que Deus causou para salvar o marido de Fernanda, tá certo? Então deixa só a missionária acrescentar algo aqui que ela quer falar, que ela pediu para falar, que eu vou tocar aqui depois da missionária, então eu vou tocar aqui o louvor, e se a bebezinha da irmã Fernanda dormiu, ela vai estar aqui dando testemunho dela também, viu? Hoje tá forte aqui, hoje o negócio tá feminino, não sei nem o que é que eu tô fazendo nesse programa aqui, eu tô me metendo aqui atrapalhando, tá, gente? Mas eu vou deixar elas falarem aqui. Amém. É que eu só lembrei de um fato sobre essa questão de você obedecer, pôr em prática e Deus fazer, porque é o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, lá em Apocalipse, aquele que tem sede, venha e beba, de graça da água da vida. Então, a gente hoje não tem desculpa para não viver o melhor de Deus, porque há um chamamento da parte de Deus, Deus está chamando, Deus está lhe chamando, venha de graça, é de graça. Você não precisa pagar nada, já foi pago. Venha, é de graça, Jesus está lhe chamando. Você, marido também, que está orando por sua esposa, venha também. Você, mãe, que está orando pelo seu filho, venha também. Então, há um chamamento, o Espírito Santo está chamando vocês. É tão forte isso que eu me lembro que teve uma manhã que eu me acordei com o pastor Josué e ele disse assim, Deus me deu uma música. E eu disse assim, como é que foi isso? Ele disse assim, eu não sei, eu só sei que eu sonhei que eu estava num lugar e tinha umas cadeiras, muita gente assim sentada, uma multidão, e tinha uma pessoa cantando assim, move as águas, assim. Depois ele vai cantar aqui na rádio. E ele disse assim, e Deus quer que eu acompanhe essa música. Aí a gente pegou, eu disse, pois vamos pegar um caderno e um lápis. E a gente começou e ele foi escrevendo ali, foi escrevendo. E é uma música de chamamento, é uma música que Deus está fazendo um convite, dizendo o seguinte, venha, 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 venha. E toda vez que ele louva, eu me lembro daquela, Deus foi tão fiel que ele, em sonho, ele compôs e Jesus chamou, né? E eu encerro dizendo aqui, gente, venham de graça tomar da água da vida. Aleluia, glória a Deus. Eu vou colocar aqui o louvor para tocar, gente. Não é essa música, tá? Mas essa música foi tremenda. Eu sonhei que eu estava num culto cantando, né? E eu vou cantar essa música na vigília. Quem quiser ouvir, eu vou estar lá tocando. Eu não sei se vou estar com a banda lá, talvez eu esteja. E eu vou estar tocando essa música, que o nome dela é Move as Águas. E Deus vai mover as águas na tua vida. E outra coisa que a missionária falou é de graça, gente. Todos os locais que falar que é em nome de Deus, que está cobrando para você ir orar, cobrando para ouvir a palavra, cobrando para louvar, não vá, porque não é de Deus. O próprio Jesus disse, venha e beba de graça da água da vida. Então, a gente aqui no ministério não cobra por nada. Você não vai cobrar por nada. A gente não vai estar vendendo nada. É tudo de graça. Entendeu? Quando um lugar cobra é porque não é de Deus. E se você vier, você vai
Ela está aqui aflita, porque cuidar de criança é complicado, né? E outra coisa, muita gente que vem assim para o ministério começa a passar por um processo de aprender coisas novas, porque geralmente em igreja você aprende o quê? Você aprende da glória, aprende a aleluia, aprende a roupa que tem que vestir, aprende o dia de culto, aprende a fardinha e tal. E a gente procura pregar o evangelho de uma maneira integral, que ele influencie no casamento, no matrimônio, na vida com os filhos. Então, tanto a Angélica quanto a Fernanda e outros irmãos estão lá. Por exemplo, os missionários que chegaram de Portugal estão passando por esses processos. A gente passa por esses processos, são naturais. Então, Fernanda, ela guerreou aqui com o urso e com o leão, venceu os dois e agora está aqui para testemunhar, né? Assim como foi com a Angélica. E o caso de Fernanda aqui, ele é interessante porque Fernanda, ela chegou na igreja através de uma luta que ela estava passando com o marido já, e a mãe dela conduziu ela para a igreja lá, a mãe da Fernanda. E ela foi naquele processo e ela chegou com uma bebezinha. E eu pensei que ela não tinha marido, porque todo culto ela ia com a bebezinha dela recém-nascida, a bichinha carente triste, assim. Aí foi depois que ela falou, pastor, não, meu marido está desviado, pastor, está com as más companhias, está andando com as pessoas assim, está acontecendo isso, aquilo, outro, pastor. Eu acho até que tem mulher nesse negócio, enfim. E a gente foi orando, eu fiz, não, vamos orar, Deus vai fazer algo. Se ele não quiser nada, quiser ver essa vida, deixa ele capotar a ladeira abaixo. Mas vamos orar, enquanto está vivo tem esperança para a gente orar e fazer alguma coisa. E aí a gente orou durante esse processo, e aí Deus foi e causou uma situação, gente, Deus sabe trabalhar. Escuta isso aqui para você que acha que Deus é menino, entendeu? Escuta isso aqui. A gente orou por ele, e aí eu dizia como é que ele tá. Não, ele tá pior. Eu falei, então tá bom, então tá dando certo essa oração. E como é que ele tá? Não, agora piorou mais, pastor. Tá pior. Eu falei, então tá bom, vamos embora. Mas, pastor, como é que pode tá bom se fica pior? Não, tá dando certo. E aí quando foi um dia que a gente foi fazer a terceira vigília do clamor, eu queria colocar um gesso lá na igreja, num local lá. Eu falei com o irmão, fiz, fala com aquele rapaz para botar gesso. Ele, não, pastor, tem um irmão aqui na nossa igreja que põe gesso. Eu falei, não quero esse, eu quero aquele rapaz lá. Aí chamou. E aquele negócio, não, mas o irmão daqui disse que bota de graça. Eu falei, não, eu quero pagar, eu quero gastar dinheiro e chamar o outro cara lá. Aí quando eu chamei o outro cara, que cobrava, quando ele chegou, veio com o ajudante dele lá e começou a fazer o serviço. E eu sou aquele tipo de gente que eu gosto de ficar olhando. Eu sou perfeccionista. Eu fico dizendo, olha, tem uma mancha microscópica ali, tira aquilo. E aí eu tava lá e quando eu olhei assim, eu fiz, esse ajudante aqui eu conheço. Isso é o marido de Fernanda. Eu fiz, ei, varão. Ele assim, cabeça baixa, tentando passar despercebido. Fiz, tu é o marido de Fernanda, né? Ele fez, sou. Aí eu fiz, Jesus, estou entendendo. Aí comecei, gente. Comecei Bíblia com ele lá pregando e tal, e falando para ele, pro amigo dele, pregando e falando. Eu não deixava nem ele se esquivar, já era uma por cima, daí vinha outra. Aí terminou o serviço dele lá do gesso, paguei para eles. Né? Paguei para eles, e aí ele fez, pastor, o senhor vai fazer mais o que aí? Eu fiz, eu vou, vai pintar, vai fazer isso. Tá, eu vou ficar aqui com vocês. Gente, desde esse dia aí que o varão ficou enfiado dentro da igreja, não queria mais sair, não. E ele ficou lá e ficou dentro da igreja e ele dizendo para ela, Fernanda, teu pastor é diferente demais. Eu conheci ele. E aí, gente, porque ele é igual a Moisés, pesado de língua. Aí ele foi lá e ficou na vigília. E eu me lembrei que eu tinha profetizado para Fernanda. Fiz, Fernanda, quando teu marido fizer a obra, ela vai ser mais crente do que tu, varoa. Tu crê nisso? Eu falei, pastor, é difícil, mas eu creio. Então aconteceu isso com ela. E ela vai falar um pouquinho aqui do que ela enfrentou no começo, né? Como muitas mulheres pensaram em desistir, mas ela encontrou uma serva de Deus. Como é importante ter uma direção, encontrou uma serva de Deus, a irmã Esther. A irmã Esther disse, ou você luta agora, ou então abandona tudo, pula do barco. Não foi assim, Fernanda? Paz do Senhor a todos. É verdade, foi uma luta muito grande, mas é como meu esposo diz, ele me chama de teimosa. Tu és teimosa, Fernanda. Mas eu não entendo como teimosia, eu entendo como persistência, né? Perseverança. E assim como eu passei, muitas varoas podem estar passando nesse momento, né? Teve processo de traição, processo de discórdia, de escanteamento, mentira, bebida, discórdia, briga, contenda. E quanto mais eu lutava em oração, mais ele piorava, como o pastor Josué falou aqui, né? Mas eu pensava o seguinte, como o pastor falou, eu encontrei essa senhora muito amiga nossa de Deus,
E ela disse, ou você luta, você chuta o pau da barraca. E eu disse, então eu quero lutar. E aí eu passei a lutar. Só que ela acabou se mudando, a gente ficou distante, né? E aí eu encontrei o pastor Josué através da minha mãe, como ele foi falado, e comecei de novo o processo do zero, né? Porque eu já estava de novo desanimando na caminhada, não para me afastar do Senhor, mas de tanta luta, quando a gente passa demais, a gente começa a desanimar e pensar que Deus não está vendo aquilo. E muitas vezes eu dizia, Deus, o Senhor não está vendo isso não, Senhor, que eu estou passando. Aquele homem orava ao Senhor, buscava ao Senhor, e agora olha o estado que ele se encontra, bebendo, mentindo, traindo. E eu nunca fiz isso com ele, procurava ser romântica, agradar, fazer o melhor para ele, e ele me tratou dessa forma. Então ali começou a vir um sentimento também de revolta, né? E eu disse, não posso me revoltar com o Senhor, tenho que me revoltar com essa situação. Então eu vou começar a lutar da forma certa, vamos lá. E aí o pastor Josué tirou uma foto comigo e Zoe, né? E disse que Deus ia fazer, né? E realmente, hoje ele é mais crente do que eu. Ele disse, Fernanda, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, vamos orar. E às vezes eu fico até com preguiça de orar. E ele que vai orar na igreja de madrugada e tal, para você ver que se cumpre o que a palavra diz. Então, para você que pensa que está acabado, não acabou, irmã. Preste atenção. E aí até o pastor Josué apresentou minha filha, eu sozinha. E eu ficava triste porque eu chegava na igreja e via as irmãs tudo lá com seus maridos e eu sozinha com minha filha. E eu dizia, meu Deus, até quando essa situação vai continuar assim? Dê um basta, Senhor, se levante do seu trono e marque a caneta do basta. E aí foi quando Deus criou essa situação, né, do gesso. E de repente o homem começou a ficar diferente dentro de casa. Ele começou a fazer minha janta, começou a fazer meu almoço para o trabalho, começou a fazer meu café da manhã e, de repente, ele começou a se juntar comigo para falar das finanças, porque até nessa área, quando eu dizia assim, Michael, tu já recebeu? Ele dizia, para que você quer saber se eu recebi? Meu dinheiro não interessa a você. Então, quando o diabo começa a cegar o homem, a pessoa em si, ele fica transtornado. E tudo aquilo que era simples começa a ser, assim, uma gota d'água para estourar. Uma tempestade. Tudo era motivo de briga, de discórdia. E aí, tem um porém nessa conversa aí. Deus sempre me mostrava em sonho o que ele fazia de errado. E quando eu ia falar para ele, ele dizia, não, é coisa da tua cabeça, tu tá com imaginação e tal. E eu dizia, Deus está me mostrando em sonho o que você está fazendo. Só que aí eu comecei a fazer o seguinte, Deus, eu não vou mais chamar ele para a igreja. Porque até então eu chamava também ele para ir para a igreja. Ele dizia, homem, não precisa me chamar para uma coisa que eu já sei. Não precisa me chamar. Quando eu quiser ir, eu vou. Mas você está me sufocando, me chamando e eu não quero ir. E ele dizia, pastor, é tudo igual, porque aconteceram as situações e ele se revoltou e passou 4 anos fora do evangelho. E esse foi o meu processo, né, com ele durante 4 anos. E quando ele conheceu o pastor Josué, ele disse a mesma coisa, esse pastor é o mesmo dos outros. E aí eu disse, Michael, você primeiro tem que conhecer a pessoa antes de falar essas coisas. E aí aconteceu esse embate aí, né, do gesso, ele ficou diferente comigo. E eu, por fora, eu estava mostrando, assim, que estava quieta. Mas por dentro eu estava explodindo de felicidade. Eu disse, Deus, o homem agora está diferente. O homem está crente. E aí, Deus fazendo a obra, né, ali, completando, e eu dizendo, Deus, eu não vou mais orar pressionando o Senhor, porque até então eu estava pressionando o Senhor. E o tempo dele não é o nosso tempo. A gente, ser humano, nós, seres humanos, somos imediatistas, né, como o pastor Josué sempre fala.
Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando a gente fica igual uma criança desesperada, nem minha filha, eu estava tentando botar ela para dormir, e ela desesperada ali, eu querendo que ela dormisse logo para me falar, é como nós cristãos somos, né, na presença do Senhor. A gente fica igual uma criança desesperada ali e querendo que Deus dê logo o consolo. Só que ele diz, né, não é do seu jeito. O jeito que você pensa que está tudo complicado é o jeito que eu mais estou trabalhando, que eu mais estou agindo. E o silêncio de Deus também é o momento que Ele está agindo. A gente que tem que entender que Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer, né? A vontade do Senhor não é igual à nossa vontade. A dele é perfeita e é agradável. E no final tudo dá certo. E estou aqui eu, para a honra e glória do Senhor, com minha vitória na mão. A gente renovou os votos no Réveillon, virou o ano renovando os votos. Foi mesmo que um casamento de novo, né? Porque eu não tive esse voto no dia do meu casamento. Eu não tive como eu tive na renovação. Foi uma bênção do Senhor. Quando Deus está com a mão dele estendida, Satanás ele tem que bater em retirada, porque não há empecilho para a obra do Senhor. Não há, o inimigo até tenta ali de todas as formas, bombardeando de um lado, de outro, mas no final sempre a mão de Deus, sempre o poder de Deus é que prevalece. E foi através dessa igreja, MIAP, que eu congrego, que Deus nos deu vitória. E está aqui hoje eu com minha filha, já com 2 anos, já beirando os 3 anos de idade, e na presença do Senhor. Vamos apresentar ela de novo nos caminhos do Senhor. E meu marido está na congregação e hoje ele é uma bênção. Mais crente que eu, e hoje eu estou sossegada, porque a palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então foi o que eu fiz. Eu me deleitei no Senhor, confiei no Senhor, parei de perturbar, vamos dizer assim, o Senhor, fazer bico e disse: vou lutar. Eu sou guerreira, Deus me chamou para ser guerreira, então vamos lutar. E outra coisa, irmãs, um segredo também. Que no momento que eu passei desse período de traição, de mentira e etc., eu disse: eu não vou sair da minha casa, porque quem tem que sair é o diabo da minha casa. Porque tá você agora pensando: eu vou desistir porque o marido tá assim, tá piorando, quanto mais eu oro, eu vou embora, eu vou chutar o pau da barraca, como diz. E o diabo ele vai fazer o quê? Vai aplaudir e vai gostar. É tudo o que ele quer, destruir os planos do Senhor. O plano do Senhor é de construção, o do diabo é de destruição. E então eu disse: eu não vou sair porque eu não casei para me separar. Eu casei para viver uma vida eterna com o meu marido e minha família diante do Senhor. Então, se você pensa que está tudo terminado, não terminou. Enquanto há vida, há esperança. E sabe o que eu acho interessante aqui? Eu estava ouvindo a irmã Fernanda falar e lembrei que, olha a situação, aí vai para a parte lá de cativeiros espirituais, de batalha espiritual. O marido de Fernanda, ele veio de uma família de feitiçaria, de bruxaria, desde criança. Ele estava me contando que quando ele era criança, ele viu um espírito enorme no quarto dele e não acreditou que estava vendo aquilo. Um homem enorme atrás da porta. Ele gritou e chamou a avó dele e ela veio, levaram ele para um ritual e ele disse que lá a vista apagou, pronto, ele não viu mais nada. Entendeu? Então ele já nasceu nisso. E o irmão Tiago, que é o marido de Angélica, ele falou que de criança, pessoas da família dele gostavam da bruxaria, da feitiçaria, e ele próprio depois foi lá e fez um pacto com as entidades. Então, enquanto existe demônio dentro ou do marido da mulher, isso aí é briga, é confusão. Você tem que entender isso. Se você for pautar o que está acontecendo na sua vida para o lado pessoal, você vai trocar tapa, você vai bater no seu marido, você vai bater na sua mulher. Se você não entender que seu inimigo é Satanás, entendeu? Como as irmãs aqui entenderem e partirem para o combate espiritual, elas iam trocar tapa, furar um homem com a tesoura, brigar, sair num jornal desse aí, sensacionalista. Mas elas partiram para o combate espiritual. Porque quem tem que ser derrotado era o marido delas, era quem estava usando o marido delas. E eu ensinei tanto para o irmão Michael, que é o esposo de Fernanda, e para o irmão Tiago, que é o esposo de Angélica,
eu ensinei para eles o processo de libertação. Eu disse, o problema não é congregar, não é você ser um evangélico. Eu não estou lhe chamando para ser evangélico, eu estou lhe chamando para ser um homem de Deus. E para ser homem de Deus agora você precisa passar por um processo de libertação. Que foi também o que eu falei com a missionariedade. Quando eu comecei a namorar com ela, eu não tinha tanto entendimento quanto eu tenho hoje, né, e preciso aprender mais, mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje sobre libertação, não foi assim? Foi sim. Eu vim da igreja desde cedo, mas eu aprendi a religião. Aprendi o que era para fazer, o que era certo, o que era errado e segui aquilo ali, né? Mas eu era uma pessoa altamente bloqueada e oprimida pelo diabo. Tinha muitos cativeiros espirituais na minha vida, de família também. Enfim, o testemunho é grande, se eu vier contar um dia aqui, vai ser muito comprido. Mas eu me lembro que quando eu conheci meu esposo, que na época não era, né? Tinha 15 anos, ele tinha 20, eu acho. E eu senti vontade e coragem de falar o que realmente acontecia comigo, porque há 15 anos eu carregava coisas dentro de mim que eu não tinha coragem de dizer para ninguém dentro da igreja. Eu não tinha coragem de dizer para ninguém. E uma das coisas era o seguinte, eu tinha o que chamam de paralisia do sono, né? Que eu ficava paralisada, não conseguia falar, não conseguia gritar, sentia como se tivesse um demônio prendendo o meu pescoço. Via o meu corpo, via um demônio em cima de mim, eu ficava totalmente paralisada, minha mão entortava e eu ficava tentando clamar por Jesus, eu não conseguia. E eu vivia aquilo ali. E eu tinha vergonha de contar. E tinha, na igreja que eu congregava, né, já falei várias vezes aqui, uma mulher lá de oração, irmã Aurélia. E quando era terça-feira, o culto de libertação lá, aí tinha uma amiga minha que dizia assim, bora para a igreja? Eu dizia, vamos! Aí quando ela chegava, ela dizia assim, vamos sentar lá na frente? Eu não, tapeava por ali, por acolá. E eu ficava lá atrás, né? Porque eu tinha medo da presença de Deus. Porque eu imagino assim, que a unção ela é propagativa, né? E eu creio que quanto mais você estiver perto de quem está com a unção de Deus ali, você recebe. E aí eu não queria ficar de jeito nenhum na cadeira da frente, eu queria ficar lá atrás, né? E aí quando eu conheci ele, eu disse assim, eu tenho algo para contar. Contei algumas outras coisas da minha vida e tal. Eu disse assim, ora por mim, por favor. Quando ele orou, comecei a me tremer todinha. Eu disse, Jesus. Aí eu me tremi depois daquele dia. Foi como se tivesse saído aquilo ali. Mas não foi tão fácil, né? Tinha noite que eu dizia assim, fica orando, por favor, fica orando aí de um lado para eu conseguir dormir. Porque era uma opressão tremenda. Uma batalha, né? E voltando aqui para o fato da irmã Fernanda, que uma coisa interessante, que tem coisa espiritual que reflete no físico. E um fato que aconteceu com o irmão Michael e com outros irmãos que a gente conheceu era que a aliança deles tinha rachado. Eu não sei se vocês que estão ouvindo aí já passaram por isso. Se vocês já ouviram, por favor, fala no WhatsApp do programa da rádio, que eu quero também conhecer. Mas é um fato interessante. A aliança deles estava rachada, né? Quebrada mesmo. E no final do ano renovaram... Quer continuar? Falaram, né? Certo. E eu quero trazer uma coisa aqui a respeito disso, que é o seguinte, irmãs. Eu creio que a maioria da programação aqui serve a Deus já, é de igreja, tudinho. Mas tem muita gente, e Deus está falando aqui, tem muita gente, tem muita irmã que está na igreja, mas vai pedir socorro a demônios. Irmã, simpatia é demônio, irmã. Irmã, você fazer uma coisinha por ali, e isso você está atraindo mais maldição ainda. Não vá fazer isso, irmã, porque teve uma irmã que ligou para o pastor desesperado, disse, pastor, ore por mim, porque meu marido ele já saiu de casa de novo, fale com ele para ele voltar. E aí, enquanto ele estava falando ali com ele, Deus falou comigo, eu disse assim, pergunte a ela se a macumbeira não deu jeito. Aí ele pegou e disse assim, a macumbeira não deu jeito, não foi? Ela disse, não, pastor, eu não queria dizer não, porque eu fiquei com vergonha, mas não foi nada demais não, foi só uma simpatia e não sei o quê. Irmãs, Deus está falando aqui nessa noite, irmãs, cuidado com quem você vai pedir conselho, a quem você vai pedir ajuda, porque os dois testemunhos que estão aqui dizem uma coisa, elas foram pedir ajuda ao Senhor. Elas tiveram fé no Senhor e elas receberam a vitória do Senhor. Então, venha para essa vigília buscar da parte do Senhor. Pessoal, só para a gente adiantar aqui bem rapidinho, o tempo da gente está passando, esse fato foi interessante, né? A aliança do irmão Michael, do esposo de Fernanda, ela partiu, né? Um fato espiritual que refletiu no físico. É tanto que para renovar os votos ele teve que comprar aliança nova e ungir. Agora também tem outro fato disso. O pastor que casou ele estava numa situação de adultério. Você vê como é que está o altar na igreja. Quando eu falo de altar, você tem que saber quem é o pastor que você congrega. Não é a aparência, não é o terno que ele usa, é o testemunho que ele dá.
Porque quando eles se casaram, olha só, o sacerdote que ungiu, que impôs a mão, ele estava em adultério. Só abençoa quem tem bênção. Então a pessoa que tem adultério não tem bênção, ela tem maldição. E qual foi a maldição que aconteceu no casamento dela? Adultério. Entendeu? Então quando ela renovou o voto, não foi, Fernanda? Teve que comprar aliança nova, não foi? Isso mesmo, teve que comprar um par de aliança novo, porque ele foi fazer um serviço, né? E quando olhou, a aliança era prata por dentro e ouro por fora. E o pastor até tinha dito assim, só caso se for aliança de ouro. E aí a gente, sem condição, ficou chorando, pedindo a Deus, meu Deus, nos dá condição para a gente conseguir comprar essa aliança. E aí a gente conseguiu comprar o par de aliança, né? Gravou o nome, tudo lindo, tudo perfeito. E aí, no dia que a gente casou, a gente não sabia que o pastor estava em adultério. Se a gente soubesse, talvez a gente não deixaria casar, né? E aí, começou os processos, né? Na vida da gente. A gente passou 1 ano bem. Depois de 1 ano, foi só traição, foi só decadência, foi só falta financeira, processos de libertação que não acabava, ciclos que não se fechavam e um cativeiro tremendo que, se eu tivesse conhecido o pastor Josué antes, eu acho que eu tinha me libertado primeiro. Então, quando a gente viu, eu disse, isso não é normal, porque teve o primeiro sinal de que ia acontecer essa quase destruição total do nosso casamento. Foi a aliança. Então, a gente disse, não quero mais essa aliança. Eu procurei, rodei para refazer a aliança. E todas as pessoas que eu chegava diziam, não faço, porque tem 2 tipos de objeto aí, tem prata e tem ouro. Então, eu vou ter que derreter o ouro todinho e vai mexer na prata. Então, sempre tinha um empecilho. Então, eu disse, eu não quero mais essa aliança, eu vou comprar uma nova e a gente vai renovar os votos. E foi isso que aconteceu. Agora, pra você ver, né, o que eu falo aqui sobre tolice, religiosidade, baboseira e tudo mais que o pessoal prega. Não caso, só caso se for aliança de ouro. Que bobagem. Se você vier com a aliança daquela de catemba de coco, eu caso você. Porque a bênção não está na aliança. A bênção não está na aliança. A bênção está em você estar dentro do contexto da palavra, do que Deus estabelece para homem e mulher. Se você estiver dentro daquele contexto e um homem de Deus ali, junto com a igreja como testemunha, porque casamento é um contrato, é o homem e a mulher assinando um acordo diante de Deus, o sacerdote outorgando e a igreja como testemunha. Isso é o casamento. A pessoa não entende, ele acha que o poder do casamento está na festa, na roupa dos convidados, na aliança que vai usar. Tudo baboseira. Agora a Fernanda vai deixar um recado aqui para as irmãs que estão nessa peleja aí, chamando elas para vir para a vigília. Porque eu falei para a Angélica e para a Fernanda. Eu falei, essa vigília aí, a terceira vigília do clamor, foi um divisor de água na vida de vocês. Eu falei para elas duas. Foi depois dessa vigília aí, a vida de vocês mudaram. As mulheres que estavam com os maridos transtornados, tudo encapetado, essa é a verdade. Agora os maridos estão mais crentes do que elas. Tá? A gente está aqui no estúdio, eles estão lá na congregação trabalhando, arrumando, organizando tudo, preparando lá para você levar o seu marido endemoniado para lá. Para você levar esse terra seca para lá, para Deus fazer a obra nele. Fernanda, o que é que você diz para essas mulheres aí que estão sofrendo com maridos ou com filhos, numa situação que elas nem veem mais esperança? O que é que você fala para ela diante de tudo que Deus fez, do que você viveu? O que é que você diz para essas mulheres? Bom, primeiramente o que eu tenho a dizer é não desistir. Aquele que põe a mão no arado e volta atrás, esse não é digno, né? Do reino do céu, não é ficar posto diante do Senhor como um bom soldado. Então, primeiramente, você tem que pegar a sua espada e manejar bem ela. Se o Senhor colocou o cajado na sua mão, você tem que usar. Você não pode voltar atrás. Então, o recado que eu tenho para as irmãs e para os irmãos é o seguinte: venha-se embora. Venha-se embora, não deixe de arrudeio, não meça a distância. Você paga até um helicóptero para você vir, mas em nome do Senhor Jesus Cristo você venha. Se for empecilho de criança, deixa a criança com o vizinho, com a mãe, com o pai, com o primo. Traz o colchão, dorme no colchão. A gente da igreja fica com seu filho só para o diabo não tirar a sua bênção. Então você não tem desculpa.
Não tem desculpa. Se a gente conseguiu, se nós conseguimos, eu e irmã Angélica, você também consegue. O que é o seu problema diante do Deus grande que você tem? Então venha-se embora, em nome de Jesus. Eita glória, gente. Hoje eu tô bem pentecostal, tô querendo até marchar aqui. Tô querendo marchar aqui e eu vou trazer a panderola aqui com Fernanda pra gente vir. Mas venha, vai ser bênção do céu. Eu tô muito feliz por Fernanda, por Angélica, porque eu passei como eu falei pra vocês, minha juventude inteira em círculo de oração. Eu vi as irmãs sofrendo e eu nunca vi uma irmã conseguir trazer o marido. Nunca vi. Só a irmã que eu falei que ela até trouxe, ele veio, mas depois ela começou a faltar culto pra ir com ele, pra pizzaria, pro shopping e tal, e depois ele se debandeou de vez. Mas eu nunca vi, tudo por falta de direção, né? Então o Fernando tem colocado as direções em prática, a Angélica, e por isso que Deus tem mudado. Não é que Deus quis fazer na dela, não faz na sua. É a diferença. Elas vieram, oraram, Deus colocou um homem de Deus para dar direção a ela, uma mulher de Deus, uma missionária da aqui, e elas começaram a botar em prática as direções e a vida delas estão mudando. Fernando tá lutando, a Angélica tá lutando. Vocês acham o quê? Que agora elas estão com os pés aqui dentro de uma piscina, tomando limonada? Não, elas estão lutando. Só que hoje é diferente. Elas não estão só apanhando na luta, o diabo só bate, como era antes. Hoje ele vem dar, ela já tá dando 2, 3, entendeu? Porque tem Bíblia. Você precisa de Bíblia, gente. Por isso que eu falo aqui, é Bíblia, é isso, é aquilo. Quem vira ouvinte dessa programação só não se converte mesmo se não quiser. É simples, é só pregar a palavra. Entendeu? Que a palavra ela se encarrega de operar. Então tá aí o convite delas, tá o testemunho delas. Você que é mulher que está passando por isso, e até você que é homem também, porque o testemunho aqui está falando de fé. Fala especificamente com mulheres, mas está falando de fé. Então aqui, se você empregar a sua fé para ir, Deus vai fazer a obra. Entendeu? Se você está na sua cabeça assim, um exemplo. Se eu for para lá, eu vou ser curado do câncer, essa é a sua fé. Entendeu? Não corra atrás de homens, corra atrás de Jesus. A mulher que estava sangrando, com aquela menstruação interminável, ela disse, se eu só tocar no manto dele, eu sou curado. Não foi Jesus que falou isso, foi ela que botou na cabeça que ia acontecer isso. Então a Angélica botou na cabeça dela que se o marido dela pisasse lá dentro, pronto, mudava. E aí aconteceu. E agora, então Deus faz, gente. Então venha, é como o Fernando disse, não tem desculpa, se garanta nessa batalha de vir, entendeu? A nossa congregação é na beira do planeta, você vai chegar lá, venha-se embora que Deus vai operar, Deus vai batalhar, Deus vai guerrear. Um dos nomes de Deus na Bíblia, não sei se você sabe, é Jeová Tsebaô, que significa o Deus dos exércitos. Ele guerreia, entendeu? A gente vai estar ali nos 3 clamores da madrugada, ele vai estar guerreando, entendeu? 11h30 começa a vigília. Quando é meia-noite, a igreja inteira está de joelho, não tem esse negócio de oração. Não, pastor, eu oro dormindo em pensamento. Isso não é oração não, minha irmã, pelo amor de Deus. Isso aí é barriga cheia, você vai ter pesadelo. Oração é de joelho, entendeu? Primeiro clamor é de joelho. Segundo clamor é em pé. E eu vou explicar lá por que é em pé, entendeu? Vocês vão entender isso. E a gente vai ter 3 clamores na madrugada. E vai ser muito forte isso. O provérbio vai dizer, aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. Não que você não encontre o Senhor em outro horário, mas a madrugada é especial. Tá certo? Então tem uma igreja consagrada. É um lugar simples, é pequeno. Talvez não vai caber as pessoas se todo mundo conseguir vencer a barreira que o diabo vai impor, mas se você pisar lá dentro do ringue, quem vai lutar por você é o Senhor. O diabo tá vendo você aí, como a Angélica, pequenininha, assim, pensa, Fernanda, você viu a musculatura de Fernanda aqui? Aí o diabo pensa assim, eu vou lutar com elas, são pequenininhas. O diabo pensou, né? Só que quando elas pisaram lá dentro do ambiente da vigília, Jesus fez, tu vai lutar comigo agora. Aí ele fez, então eu desisto da luta. Né? Então é isso que vai acontecer. Tá certo, pessoal? Então, eu até gostei desse formato de programa. Eu acho que eu vou ficar trazendo essas irmãs, os irmãos da igreja agora para estar aqui, né? Eu gostei desse negócio. Entendeu? Eu falei menos, eu não sei falar 2 horas. Tomava 16 copos d'água, falar 2 horas aqui. Foi bom, eu gostei disso. E aquilo que Deus tem feito através de você. Eu quero lembrar você que é ofertante, você que oferta, que chegou depois aí. É através de você que essas irmãs aqui estão dando testemunho. Tá certo? Fernanda não veio por causa da rádio, mas hoje Fernanda escuta a programação da rádio e ela disse, pastor, Deus está abrindo minha visão espiritual. E já a Angélica não. A Angélica estava dentro do cativeiro de Satanás, literalmente, mudando o radinho. Como foi, Angélica? Estava mudando, era passando. Angélica, ela ouvia já sem dizer, era Angélica. Fala aqui, Angélica, como é que foi? Desde 2012 eu já escutava, né, a 100.5 e as outras emissoras que falavam de Deus, né, sendo que era diferente, né, porque era mais como o pastor falou, né, era mais alô do que palavra. Abraço, é isso. Aí quando eu coloquei na 100.5 e eu vi o programa Última Chamada,
eu fiquei com medo, né, da palavra e trocava, colocava em outra emissora, né, na rádio, e depois voltava, e depois trocava, e depois voltava, e eu fui ouvindo, né? E graças a Deus a gente está aqui. Teve uma irmã que ela hoje é ofertante da rádio. Ela fez, pastor, a primeira vez que eu ouvi o senhor pregando lá, eu achei que o senhor era doido. Ela disse. Ela fez, mas não era que o senhor era doido não, pastor. Eu era religiosa. Eu aprendi a usar a farda, aprendi a fazer aquilo. E tudo que saía daquele formato, eu achava que não era de Deus. Eu achava que Deus só estava ali, só que minha vida era horrível. Aí eu comecei a ouvir uma coisa que a gente escute mais. Hoje eu sou ofertante, com muito gosto. E ela disse, Deus mudou totalmente minha visão acerca da palavra. Antes eu era uma religiosa, nem a Bíblia eu lia. Eu só praticava o que estava ali na cartilhinha da igreja. A roupa, o conjunto, o ensaio. Hoje eu leio a Bíblia. Então a diferença que faz é a palavra. Não é o programa do meu chamado em si. Se todo mundo começar a pregar a palavra agora em todas as igrejas, tudo muda. Não é o pastor Josué, não é o programa do meu chamado. Eu não vou ficar igual aquelas igrejas. Olha, nesse ministério é com esse. Não, eu não quero isso para mim, não. Eu quero o seguinte, dizer para você. Se vocês começarem a pregar a palavra, a coisa muda. O que faz a diferença é a palavra, entendeu? Só isso. Pregou a palavra, Deus muda a situação. Amém? Então, pessoal, tá o convite. Quarta vigília do clamor. Venham para cá, né? Venham buscar. Dia 1º de julho, sábado. A igreja está aberta o dia inteiro. Você que vem de ônibus, é um ponto final na porta da igreja, Fernando. A gente esqueceu de dizer isso. É um ponto final lá. Acho que tem 5 linhas de ônibus que param lá, é 4. Então não tem desculpa, tem uma creche lá na frente. Você vai pegar na integração. Você pode vir da região metropolitana, Bahia, Santa Rita, Tibiri, Marcos Moura, Lerolândia, todos os lândias que tem aí perto de Santa Rita. Você pode vir desses lândias. Você que mora até mais longe pode vir. Você junta a galera aí de carro e vocês racham a gasolina, racham o valor lá do alternativo, do Uber. Entendeu? Você racha, entendeu? Tudo. Você prepara um dinheirinho para você lanchar lá no final, comer tapioca, salada de fruta, sair na tigela, o que você quiser lá na cantina da igreja, tá certo? Então vem embora, vai ser muito forte, tá bom? E você que vier, vai ouvir eu cantar essa música que a missionária falou aí, Move as Águas, viu? Você vai beber de graça da água da vida, tá certo? Você vai parar de tomar água de fossa, que é pagando um pix para uma mulher cheia de demônio ficar profetizando baboseira na tua vida ou pagando para outras pessoas aí, ficar esperando. Você está tomando água da fossa, você tem que tomar da água da vida. Em nome do Senhor Jesus. É tudo de graça, gente. Você não vai pagar para entrar, você não vai ser constrangido a comprar nada. É tudo de graça, é tudo voltado para o espiritual. Tá certo? Pessoal, eu vou só fazer aqui um break rapidinho. Em seguida eu volto aqui com a palavra para abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Eu tenho uma breve palavra, é praticamente uma reflexão para você que está aí. Eu creio que essa programação aqui, se eu encerrasse agora e botar só música, Deus já falou muito com vocês. Mas eu tenho uma palavra aqui que ela está martelando na minha cabeça há uns dias. Eu vou até pregar isso na igreja com mais profundidade, mas eu quero trazer aqui para você que é ouvinte da rádio, para você que é ofertante, para você que escuta no YouTube, no RBT Plus. Isaías, capítulo 29, o verso 13, tem uma lição para nós aqui que eu quero trazer aqui para a Angélica, para a Fernanda, para a missionária Dálita aqui, para você que está em casa aí ouvindo pelo rádio, pelo site, que vai ouvir no YouTube lá depois. Diz o seguinte aqui o texto. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Amém? Grava esse versículo aí. Esses dias eu estava pensando assim, Fernando. A gente tem muitas igrejas hoje, é bem diferente antigamente, que era difícil ter uma igreja evangélica. A gente tem muita igreja. Tipo, lá no bairro onde tá a igreja da gente, eu acho que tem mais de 60 igrejas lá dentro. É muita igreja. Eu tava mapeando lá pelo Google, pelo mapa, e contando lá. Então tem muitas igrejas assim. Quando eu falo aquela área todinha lá, não é só naquela parte da gente, não. E tem muita igreja em vários locais, em bairro de rico, bairro de pobre, periferia, enfim, tem igreja de todo canto, tem até igreja online. E aí a gente pensa o seguinte, então se tem muitas igrejas, era para o mundo evangélico ser um lugar melhor, ser um paraíso maravilhoso, porque todas as pessoas estão buscando a Deus, e as pessoas que buscam a Deus são diferentes, elas não são corruptas, elas não são mentirosas, elas não são adúlteras, não são drogadas, não são prostitutas, não são viciadas em pornografia. Enfim, era para ser um mundo melhor. Não tem pessoas que abusam de crianças.
E a gente pensa que deveria ser assim, mas a gente vê que hoje o grau dessas coisas que eu falei aqui, de outras piores, são maiores. E eu falando, Senhor, por que tem tanta igreja e abre mais e a coisa só piora? E aí o Espírito Santo falava comigo, porque existem duas coisas que acontecem dentro da igreja. Você tem uma experiência emocional com Deus e você tem uma experiência espiritual. São duas coisas diferentes. Porque Fernanda já tinha vindo de igreja, mas Fernanda viveu uma experiência religiosa e emocional. Hoje ela vive uma experiência espiritual e racional. Grave bem isso. Emocional e religioso. A religião promove a emoção. Espiritual e racional. As coisas do espírito, ela mexe com a mente, Angélica. Entendeu? Angélica também já tinha vindo de outra igreja. Mas hoje o que está movendo elas não é uma experiência emocional. Eu não boto um fundo de piano para elas chorarem no culto. Eu não lembro delas chorando lá. Agora tem cultos que a pessoa vai, até paga para entrar em culto agora. A novidade não, já é velho isso, né? Paga, você chora e diz, foi lindo. Ele entrou no meio de umas luzes e tinha fogos explodindo. Aí entrou ele dizendo assim, eu paguei R$200 para entrar e eu chorei muito. Chorou. Depois de uma semana a vida é a mesma. Eu não lembro delas estarem chorando lá, não lembro muito delas chorando nos cultos, mas as coisas do espírito começaram a mudar, foi a mente delas. Entendeu? Porque a mente do espírito, Fernando, é uma, a mente da carne é outra. A mente do espírito te conduz à razão e a mente da carne te conduz à emoção. É paixão, é choro, é só isso que conduz. Então essas pessoas que gostam de roubar o povo, viram que dá muito certo se alugar um prédio, pintar ele de preto, botar luz, botar música, falar coisas emocionais, atrai pessoas e muita gente estão dentro desses prédios achando que estão tendo experiência com Deus, mas não é. Elas estão tendo experiência com a própria emoção delas. E eles falam assim, mas pastor, como é que ali não é a presença de Deus? Eu me arrepiei. Eu estou todo arrepiado aqui, gente, com o ar-condicionado. Eu chorei. Eu já falei aqui no outro programa, eu estava em Paris, na França, eu estava vendo um concerto lá, o pessoal tocando, e eu me arrepiando todinho, me arrepiando, eu fiz, eu devia gravar isso aqui, fazer uma pregação aqui agora, porque se arrepiar não tem nada a ver com a presença de Deus. A gente se arrepia porque a música, Angélica, mexe com a parte do nosso cérebro que trata das emoções. Entendeu? Existe até artigo científico que fala disso. Entendeu? Você escuta a música, você se arrepia. Então as pessoas hoje estão confundindo a experiência com Deus, Fernanda, com ir num show evangélico, gospel, né? Um negócio desse aí. Fernanda uma vez pagou um ingresso para ir num negócio desse nas antigas. Ela não estava aqui na igreja, não. Quase que quando ela me disse que eu dava uma surra nela. Fernanda, como é que tu foi para isso? Foi caro. Dividi 4.000 vezes no cartão. Jesus volta e ela não termina de pagar esse negócio que ela foi. E foi lá e se emocionou e chorou, mas a vida continuava do mesmo jeito. Ela veio para aqui, ela não chorou, ela não se emocionou. Foi Bíblia do começo ao fim, hoje a vida dela está transformada. Então o que acontece aqui que Isaías fala é que o povo de Deus lá no Antigo Testamento, eles estavam se desviando porque eles aprenderam a engessar a lei de Moisés. Eles engessaram a lei de Moisés. Porque eles pegavam os preceitos da lei de Moisés e trazia para o sentido literal, nada espiritual. Então o povo aprendeu a fazer um monte de prática repetitiva e religiosa que Deus vai usar a boca de Isaías e dizer assim, vocês me adoram com a boca, mas o coração de vocês não é meu não. Ou seja, a mente de vocês não é minha, porque vocês só repetem mandamentos de homens que maquinalmente vocês aprenderam. Vocês são um robô, entendeu? Então, muita gente aprende isso, vive esses momentos de emoção e aprende a todo aquele contexto ali, mas não tem uma experiência espiritual com Deus. E essa que é a realidade, o que muda. O que transformou a Angélica e Fernanda, vocês estarem vendo essas duas jovens aqui. Fernanda está com quantos anos? Fernanda tem 26, a Angélica tem 28. Estou me sentindo um velho aqui. Idade também, idade que se achar a mulher mais nova do mundo. E essas duas jovens, né? Fernanda, Angélica pequenininha e Fernanda, a musculatura está em baixa, mas na pouca força delas, elas conseguiram mover uma situação que reconstruiu o lar delas. Não foi fundo de piano para elas chorarem, não foi essas músicas assim, vai passar, Gerson Rufino parecendo um bode, né? Eu sei que essa luta não foi isso. Não foi aquela, quando você sente medo, eu trago a mamadeira. Não foi isso. Não chore. Não foi isso que moveu elas.
Foi eu dizer, lute, seja guerreira. Pega esse homem aí, bota para ele, ore aí, busque, jejue, repreende esse demônio. Você vai botar o demônio para sair da sua casa. E foi isso que fez. Agora, se eu ficasse vitimizando essas mulheres, elas estariam hoje até agora chorando. E eu ia trazer elas aqui para dar mamadeira, botar talco, passar pomadinha para não ter assadura. Era isso. Mas elas se desenvolveram, deixaram de ser bebês espirituais para se desenvolver na fé e pelejar pela restauração do lar. E é disso que Deus se agrada. Eu não ensinei mais. Fernanda e Angélica estão lá na igreja. Não existe um estilo na igreja para adorar, não existe uma regra. Eu nunca disse, Angélica e Fernanda se vistam assim porque é a regra da igreja. Lá a igreja da gente não tem regra, tem Bíblia. Quando tem Bíblia, as pessoas se portam racionalmente. Então a experiência que elas vivem, que outras pessoas estão vivendo, e outros ouvintes da rádio, é uma experiência espiritual. E o que você precisa hoje para mudar a sua vida, você que está dentro de igreja há muito tempo, sua vida não muda, é de uma experiência espiritual. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de uma denominação específica, eu estou falando de várias. Porque essa experiência emocional, Fernando, é muito bom para quem quer tirar dinheiro das pessoas, Angélica. Se eu fosse fazer uma vigília nesse formato, eu chamaria 2, 3 pessoas famosas, eu dizia, vou cobrar para entrar, a gente vai dar um cachê, vai ser assim, pronto. Vamos botar esse povo para chorar, como eu vi uma pregadora esses dias aí, falando, eu quero emoção, eu quero emoção, eu quero emoção. E ela falando que a psicologia fala isso, aquilo, sobre emoção. Ela queria emoção, ela queria o povo chorar. Eu não quero que você chore. Eu quero que você que está me ouvindo agora pare de chorar, de sofrer. E você se torne um homem e uma mulher de Deus, para viver uma experiência real com Deus. Não uma experiência emocional. Mas, pastor, a gente não pode chorar na presença de Deus? Claro que pode, eu choro. Eu não preciso de uma música para chorar. Agora, antes de trazer as meninas aqui para o estúdio, logo cedo, na verdade, 6 horas, eu aproveitei que eu cheguei lá na congregação, de eu encontrar o pessoal, eu estava sozinho lá, luz apagada, me ajoelhei, comecei a chorar no altar sozinho, não tinha uma música tocando, chorando nos pés do Senhor, entendeu? Mas quando você é movido à emoção, você precisa disso. Só chora com fundo musical. Você só chora com a cantora gospel do momento. Você só chora com a música do Guti Guti. Então você não está vivendo uma experiência espiritual com Deus. Você está sendo conduzido pelas emoções. E aqui nesta noite estão me ouvindo pessoas que já passaram por várias denominações e sua vida não muda. O problema não está na denominação, está em você, que está vivendo emoção. Mas pastor, então todas as igrejas estão pregando o evangelho? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no momento que você começar a buscar o Senhor com sinceridade, buscar na palavra, Deus te conduz para o lugar certo. Exatamente. Como é que a Angélica está aqui hoje, Fernanda? Especialmente no caso de Angélica. Ela tem um monte de igreja para ir. Lá em Bahia tem um monte. Tem até uma igreja ali que parece uma boate ali na Avenida Liberdade. Entendeu? Ela podia estar lá. Mas foi o que ela fez. Ela buscou a Deus com sinceridade. Deus disse, vai para esse lugar aqui. E ela foi viver uma experiência aqui racional, espiritual. Foi conduzida à razão. O lado dela está restaurado. Então, a gente tem que sair da emoção. Por exemplo, a missionária Dali está aqui. Ela nasceu dentro da igreja, praticamente. E a mãe dela deu à luz dentro do batistério, lá na igreja. Mas ela viveu experiências emocionais. Eu me lembro que ela estava indo para um movimento na época que tinha aí um negócio de tocar a bateria, botar a bandeira de Israel, jogar óleo, não sei o quê. E ela ia, ela caía. Eu disse, por que tu tá caindo? Ela fez, eu não sei, todo mundo tá caindo. E ela indo para isso aí, eu fiz, minha irmã, você tem que viver uma experiência com a palavra. E ela não gostava de me ouvir. Aí ficava brava comigo, ficava bicuda. Eu falei, você pode ficar como for, eu vou pregar a palavra para você. Se você quiser acabar o namoro e ir embora por esse motivo, pode ir, mas eu vou pregar. Entendeu? E aí ela passou a viver experiências racionais. Mas foi um tempo para desintoxicar ela. Eu estou desintoxicando Fernanda, Angélica, com Bíblia. Tem um monte de irmão lá sendo desintoxicado na congregação. Porque o povo quer emoção. O povo só congrega hoje se tiver retiro. Tem que ter retiro, porque eu vou para o retiro para me emocionar. Encontro de casal. O povo aí faz encontro, vai restaurar o casamento. Aí paga para ir para o encontro, fica os dois lá e tal. Tem uma mesa, tem um jantar, um buffet. Tem um buffet, aí lá dentro do encontro, tudo bacana. Quando sai, briga. Eu digo logo a verdade, igual, Fernando, não tem nada de encontro, de nada aqui, não tem encontro, nada. É batalha. Teu marido tá cheio de cão, a gente vai jejuar, vamos se encontrar com Jesus daqui a pouco, a gente vai entrar de voadora lá para tirar o diabo. É isso que eu digo, entendeu? Então as igrejas estão promovendo isso e as pessoas vão. Eu não vou, pastor Josué, eu gosto da palavra, mas não tem um retiro, não tem um encontro de casais, não tem um dia dos namorados, não tem um São João com Cristo, pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que viver uma experiência real. Não essa experiência que Isaías falou. Deus usou Isaías, na verdade. Vocês são uma máquina. Vocês são um robô. A boca abre para me adorar, mas o coração está longe. É como nesses shows, né? O cantor gospel fala, quantos amam o Senhor? Aí o pessoal vai lá,
Não, gente, não é Fernandinho, não. Aí o pessoal vai lá e faz, e dá um grito assim. Aí, tipo assim, aquela galera tá ali gritando, o pessoal tá ficando, tá se beijando ali, tá fazendo de tudo ali, entendeu? E aí as pessoas saem dali. E ela disse que amava o Senhor com a boca, Angélica, mas e a vida dela, a conduta dela? Então, o que Deus está falando com você aqui nessa breve reflexão venha viver uma experiência espiritual, racional com Deus, que só isso muda a sua vida. Porque tem gente, Angélica, que vai passar a vida inteira dentro da igreja, dentro de um cativeiro, Fernando, Satanás, vivendo na miséria. A pessoa é dizimista, a pessoa é ofertante, nunca tem dinheiro para nada, tudo dá errado. Tudo dá errado e tal. E o pior, a pessoa vive tudo isso achando que é Deus que está botando isso nela, porque quando vai para a igreja, o povo é um vento, é um deserto, é um vale, é uma prova. Quanto mais pobre, mais espiritual você é, né? E nem sabe que estão lutando, entendeu? Porque não vive uma experiência. Jó passou aquela vida inteira dele sofrendo e ele fica brigando com Deus. Depois do capítulo 4 ali para frente, Jó vai brigar com Deus. E Jó achava que era Deus que estava por trás do sofrimento dele, só que era o diabo, Fernando. Se Jó fosse assistir cativeiros espirituais, ele tinha expulsado Satanás para o limbo do inferno, entendeu? Então a gente precisa dessa experiência real. O que mudou minha vida, o que me tirou de mesa de bar, de show, tá dizendo para mim, vocês me imaginam chamando palavrão na vida no carro? Vocês me imaginam em festa? Não imagino não, pastor. O que me mudou, o que me tirou dali foi uma experiência espiritual com Deus. A religião não pode mudar, Fernanda, a gente. Roupa não consegue mudar a gente. Show gospel não muda ninguém. Live do Pix não muda ninguém. Entendeu? Cantor famoso, pelo amor de Deus. Esses cantores, eu acho interessante o pessoal pagar pra ver essa galera que já se casou 10, 20 vezes, que vive em escândalo na internet. Se o cara, a própria vida dele, Angélica, o evangelho não transformou a vida dele, Fernando, como é que vai transformar de quem tá lá naquele negócio? Ainda pagando, comercializando a palavra de Deus. É como o Fernando disse, é pra maquiar o problema. Ela foi aí pro negócio aí, era as arrumadas, eu não lembro o nome do negócio que ela foi. As arrumadas, as desperfumadas, as enfeitadas, não sei. É um negócio que tem aí, a tarde rosa, o show, enfim. Ela foi pra lá. O que foi que mudou no casamento dela? Nada. Só foi gastar dinheiro. Só gastou dinheiro, se arrumou todinha, ela se produziu, botou, né? Arrumou tudo, gastou dinheiro, se produziu, foi pra lá. Chorou com força, deve ter chorado, voltou pra casa. Chegou lá, aí depois ela diz, eu quero uma experiência espiritual. Deus conduziu ela, chegou lá, viu o profeta barbudo sentado com seu violão, profetizando. Eu liberei a profecia para ela. Daí sim, Fernando tá aqui, eu até falei um dia que ia trazer ela. Isso é aquela irmã, gente, que eu disse, vai em 7 dias a porta de emprego tá aberta. Ela foi embora e estava aberta. Então, gente, é isso que a gente precisa, sabe? É isso que a gente precisa. Você que tá em casa agora precisa disso. Chega de religiosidade, sabe? Às vezes um evangélico não se diferencia em nada, Angélica, de um feiticeiro, de uma pessoa da igreja romana que adora ídolos, santos, imagem, entendeu? Não se diferencia em nada, porque ela vive também uma religião. Ela tem a pastinha, a fardinha, todas aquelas coisas, o conjuntinho, o ensaio, aquela coisinha todo show gospel, o cantorzinho, o artista, ela é fã de tal, não sei o quê. Ela tem tudo aquilo ali, vive aquela religião e ela não tem uma experiência espiritual com Deus. Então, o que eu quero que vocês que estão ouvindo hoje aqui, nessa programação, é isso. E eu estou te convidando para a vigília, aproveitando aqui essa reflexão, para que você venha buscar, venha com um propósito. Tem gente que chega nos locais, Fernando, e eu fico indignado quando chega uma pessoa que ela senta e ela fica olhando para você cantando, abre a boca e vai cantar, meu amigo. Você está orando e ela fica olhando para você orar. Eu falei, não olhe, você tem que orar, entendeu? Venha para essa vigília com um propósito, feche essa boca, consiga fazer um jejum no dia da vigília, entendeu? Faça um jejum, venha decidido para mudança. Sabe, teve uma época, só pra gente fechar aqui, que minhas horas já explodiram, extrapolaram, que eu vivia na igreja no começo da fé, Angélica, que tava vivendo isso, sabe? E aí eu disse assim, Senhor, se o Senhor é espírito, e eu entreguei a minha vida a um Deus que é espiritual, de um poder espiritual, ou eu vou viver esse poder espiritual e essas coisas do espírito, ou então eu vou abandonar e vou voltar pra mesa, pra beber, ir pras festas e tal. E eu queria viver isso. Mas não faz sentido você dizer que é um cristão e você não viver as coisas do Espírito. Você não ter uma experiência espiritual com Deus. Você tem que ter. Não tem sentido lá você não expulsar o demônio, não poder fazer isso, não curar a enfermidade, não expulsar o espírito do marido que está traindo, da mulher, do filho que está lá. O povo diz assim, criança é assim mesmo. Meus filhos quebram tudo, sobe no ventilador, gira da mortal. Todas as crianças que chegam assim na igreja, pode perguntar a Fernanda, já estão aqui. Todos chegam lá com um tempo, a gente começa a orar.
As crianças, gente, vocês vão ver, elas dormem no culto. Elas dormem no culto. Todas as crianças pequenas, elas dormem no culto. Todas as crianças chegaram perturbando lá. Eu falei, não vai ficar assim. Criança não é assim. Isso é um espírito mirim. Vai acabar isso. E todos estão dessa maneira, né? A filha de Fernanda, Zoe, ela está nesse processo. Está na unção do sono já. Tem dia que pega a unção, tem dia que não pega. Mas está passando por esse processo. Mas você precisa viver isso. Você precisa viver essas coisas do Espírito. Você precisa expulsar demônios. Você precisa curar enfermos. Você precisa viver isso. Você não precisa de uma religião para viver isso. Entendeu? Por isso que eu não ensino religiosidade da igreja. Não vai adiantar. Olha, Angélica, você vai ter que vir com esta roupa, Fernanda. Você mude a entonação da voz. Não. Prega a palavra. E a palavra que entra em cada um de nós se encarrega de fazer a obra. E uma coisa que eu cobro da igreja, de que seja sincero, meu irmão. Faça e revele as intenções reais para o Senhor que Deus vai fazer. E Deus assim tem feito a obra na vida de muita gente. Eu quero convidar você para isso. Venha para essa vigília. Venha buscar. Venha orar. Pastor, mas eu só posso ter experiência com Deus nessa vigília? Não, eu não estou dizendo isso para você. Você pode ter experiência com Deus em qualquer canto. Mas o que eu estou falando é que às vezes a gente precisa de ajuda. Até eu que sou pastor preciso de ajuda. Eu gosto dessa vigília porque às vezes tem gente de fora. Aí Deus usa uma pessoa de fora para mim. Deus usa alguém para ministrar sobre a minha vida. E a gente está ali reunido naquele ambiente. E a Bíblia vai dizer o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É como o óleo precioso que desce pela barba de Arão e vai para a gola das suas vestes. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando há esse nível de comunhão, de busca, de consagração, está escrito: ali o Senhor ordena a sua bênção. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Sabe? E eu creio que Deus vai ordenar a bênção ali. A última vigília que eu fui, a terceira, essas duas jovens aqui ganharam seu marido. Eu ganhei uma causa na justiça. Ótimo. Eu estava esperando aquele dinheiro sair e disse: faça uma fila aqui, vou orar aqui quem tem causa na justiça. E eu orando e tal. Isso foi no feriado, foi em que dia? 7 de setembro, não sei nem qual foi o dia. Eu sei que quando foi na segunda-feira que eu abri meu e-mail, tava lá o comunicado. Foi de sábado para domingo, foi? Pronto. Quando foi na segunda-feira, tava o comunicado. Eu falei: minha filha, eu vou ali receber um dinheirinho no banco e já tá na conta. Então tinha saído. Então Deus abençoe. Já pensou eu na madrugada orando pelo povo, abençoando, tocando, cantando, pulando, marchando. E aí Deus fazendo. Então Deus faz em várias áreas, não é só família. Entendeu? Até você que tá me ouvindo aí, que tem um vício aí terrível, que tá preso a um pecado, não consegue se libertar, já passou em 300.000 igrejas e não se liberta. Quem sabe você vai lá clamar. Cada um tem um motivo do seu clamor, né? Eu vou gravar uns videozinhos para enviar para vocês que estão na lista de transmissão, com várias pessoas aí dizendo qual o motivo do clamor dela, para estimular você. Então venha viver essa experiência com Deus, não comigo, não com o MIAP, né? MIAP é porque é o nome da igreja, então é uma sigla, é Missão Internacional Edificar. Não com o MIAP, não comigo, não com o Fernando, não com a Angélica, não com a missionariedade, entendeu? Não com a música. Venha ter uma experiência real com o Senhor ali. Aproveite aquele arraial pegando fogo, os irmãos dando glória a Deus, cheio da graça de Deus, e você venha. Sim, é como o Fernando falou aqui, pra gente fechar. Fernando, é uma vigília que não dá sono, exatamente. Eu comecei à meia-noite, o sol tá ali. Eu falei: espera aí, o sol de 2 horas da manhã? Não, porque passa rápido, gente. Quando a vigília é chata, quando o programa de rádio é chato, parece que você tá preso no tempo, entendeu? Mas quando o negócio é com Jesus, no instante, passa. É muito rápido, sabe? As vigílias que a gente faz passa muito rápido. Então vem embora, não tem desculpa, eu vou ficando por aqui, gente. Minha hora já extrapolou aqui, tá? Para você que chegou depois, que não entendeu nada, que diz: quem sou eu, aonde estou, o que estou fazendo. Esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta, às 22 horas. Também é exibido no site, que a gente manda na lista de transmissão. E também, para você que perdeu, que quer assistir ele, diz: ai meu Deus, eu perdi isso. Você não perdeu. Aqui na madrugada, agora na madrugada, vai ser postado no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus. É só você escrever RBT Plus. Pronto, tá lá. Vai ter programa Última Chamada. Aí tem a data, vai ter a data de hoje, vai ter da semana passada. E você vai ouvindo aí, desde o dia que a gente começou a gravar os programas, né? Você vai poder aí acompanhar todos os programas. E tem vários quadros do Socorro Vem do Alto. Hoje o quadro do Socorro Vem do Alto foi aqui no pessoal, no ao vivo aqui, com elas aqui. Foi real, né? Foi aqui com elas aqui. Foi uma bênção. Semana que vem eu já vou botar a Angélica para pregar aqui, viu? Fernanda vai conduzir o programa. Eu não estarei aqui, vocês estarão com elas aqui, tá certo? Então, pessoal, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, escreva aí RBT Plus, vai lá, se inscreva, clique,
Pode cortar aí os vídeos, você só não pode vender, tá? Mas você pode cortar aí, mandar pro povo, gravar no WhatsApp como a Angélica grava. A Angélica bota assim pra gravar e grava a pregação, manda pro povo. A Angélica tá disparando. Fernanda fica mandando cativeiros espirituais pra todo mundo aí, diz, vocês estão tudo nesse cativeiro aí, entendeu? E aí, ela tem feito, deixa eu desligar aqui o ar-condicionado, que essas jovens estão com frio. A Fernanda tá com pouca carne aqui, e aí dá frio mais rápido. Então, pessoal, se inscreva no canal do YouTube, venha para a vigília. Pastor, eu quero ir, mas eu não sei como é que eu faço, como é que eu vou. Pega o WhatsApp do programa, que é 83, DDD da Paraíba, tem um 9 na frente, 839-9105-6834. 839-9105-6834, tá bom? Anota esse WhatsApp. Você quer se tornar ofertante para ajudar a gente a pagar o horário de rádio. Ele também é chave Pix, você pode usar esse número agora como a chave Pix e enviar a sua oferta. Você que não usa o Pix, você pode falar com a gente que a gente te envia um código para você ofertar pela lotérica. E você que não gosta de lotérica, que quer ir no banco para depositar lá, a gente dá o número da conta. De maneira nenhuma você vai deixar de ser participante dessa bênção aqui de ofertar. Então oferte, entendeu? Esses testemunhos aqui que vocês ouviram hoje, foi através dessa programação aqui. Então continue ofertando, você tem galardão. Para quem já oferta, eu só tenho a agradecer pela fidelidade de vocês, tá bom? E Deus vai continuar a fazer coisa grande na vida de todos que derem lugar ao Senhor, tá certo, pessoal? Então, estão convidados, dia 1º de julho, sábado, primeira vigília do clamor, a igreja vai passar o dia inteiro aberto, você pode chegar a hora que quiser lá, tá bom? Vai ter cantina lá, não se preocupe com comida, não se preocupe com os filhos, traga criança, bota colchão lá, a gente faz uma pilha de colchão lá, as crianças vão dormir, tá bom? Mas venha buscar o Senhor conosco, vão ter 3 clamores pesados na madrugada, tá certo? Vai ser muito forte, vai ser uma bênção. E semana que vem, se assim Deus me permitir, estarei de volta aqui com a missionária Dati, não sei se com alguns das irmãs ou dos irmãos. Deus está fazendo coisa nova, né? Então não posso garantir o que é que Deus vai fazer, mas nós estaremos aqui se Jesus não voltar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui!